Olá, muito bom dia para você. 10 horas, 11 minutos pelo horário brasileiro de verão. Eu sou Lidiane Sayuri e a partir de agora, ao lado de Nolan Robertos, começamos a edição especial do Link Record News com uma cobertura de uma tragédia que surpreendeu a todos nesta madrugada. Infelizmente, Lidiane, o Brasil acordou hoje com a notícia da queda do avião que levava o time da Chapecoense para a Colômbia. O acidente aconteceu em uma região montanhosa, que fica perto de Medellín, onde a equipe disputaria a final da Copa Sul-Americana. Das 81 pessoas a bordo, 76 morreram. Essas são as informações oficiais até o momento. 5 vítimas foram resgatadas com vida e levadas para o hospital na cidade de La Serra, mas 2 morreram logo depois. Entre os 5 sobreviventes, 2 deles são jogadores, o lateral Alan Ruschel e o goleiro Axon Follman, goleiro reserva, inclusive, da Chapecoense. Também sobreviveram uma comissária de bordo e um jornalista brasileiro, Rafael Hensel. A informação que a gente tinha também, que o goleiro Danilo também tinha sido resgatado com vida. Ele foi encaminhado ao hospital e também morreu no hospital, isso agora há pouco. Infelizmente, essa informação chegou, era mais um sobrevivente, então, e ele acabou morrendo a caminho do hospital. A gente tinha informação também de que uma outra vítima teria sido resgatada com vida e também levada ao hospital, mas essa outra vítima sequer chegou ao hospital, ela morreu mesmo no trajeto, infelizmente. Autoridades informaram que o avião chegou a declarar emergência e teve falhas técnicas. Bombeiros trabalham para recuperar os corpos, mas a região é cheia de árvores e montanhas, isso é de difícil acesso. A Chapecoense disputaria, lembrando aqui, amanhã a final da Copa Sul-Americana contra o colombiano Atlético Nacional. A região é de difícil acesso e, para a gente ter ideia, por exemplo, agora na região ali da Colômbia, 15 graus marcam os termômetros. Nessa região, a cerca de 30 quilômetros de distância do aeroporto José Maria Córdova, que seria o destino da aeronave, essa região onde a aeronave fez esse pouso forçado é montanhosa. É quase uma região de cordilheira, onde a altitude acaba fazendo com que a temperatura fique muito baixa. Nessa região, os termômetros giram em torno dos 3 graus, ou seja, há o risco também de hipotermia. A região é de difícil acesso, as condições climáticas não colaboram nesse momento, instabilidades são muito frequentes na área e por isso, inclusive, por um momento, a equipe de resgate chegou a suspender os trabalhos durante a madrugada, mas retomou logo em seguida por terra. Helicópteros, inclusive, foram chamados também para esse auxílio nessa operação de resgate, mas não houve possibilidade de pouso na região dessas aeronaves por causa do difícil acesso. As autoridades colombianas chegaram a, inclusive, chamar a própria população, os moradores que tivessem veículos com tração 4x4, que estivessem ali próximos à área, que então se disponibilizassem nesse auxílio, nesse resgate, e foi isso realmente que a população fez. Quem estava ali perto começou a ajudar por terra nesse socorro às vítimas, a busca por corpos e a informação de que essas pessoas, essas vítimas, se espalharam num raio de aproximadamente 60 a 80 metros do local do acidente. A aeronave que foi partida aí em 3 partes. Exatamente, Lidiane. Uma informação que chega também que é importante, pelo menos foi divulgada aqui no Brasil pelo portal UOL e é de acordo com uma fonte do Corpo de Bombeiros, que teria dado uma entrevista a uma rádio local, diz o seguinte, que o zagueiro Neto, que estaria entre as vítimas mortas, né, ele foi resgatado com vida. O que acontece? A partir de um certo horário ali da madrugada, Medellín agora 3 horas a menos que aqui no Brasil, então 7 horas e 15 minutos, as autoridades pararam de buscar por sobreviventes e iria retirar os corpos, apenas agora na manhã de hoje. Só que aí eles encontraram aí o zagueiro Neto com vida. Infelizmente, o goleiro Danilo morreu, né? Foi dada a confirmação da morte, ele que havia sido resgatado mais cedo, junto também com outro goleiro da Chapecoense, Follman, e também com o lateral Alan. Eles 3 estavam com vida, o Danilo infelizmente faleceu. E aí a gente tem a informação agora de que o Neto foi encontrado com vida, está sendo transportado também para um hospital ali da região. A gente torce para que o quadro clínico dele seja bom, né? Claro que é muito difícil, um avião caiu, muito difícil que o quadro de alguém seja bom, mas
A gente torce para isso, né? E as informações, infelizmente, ainda são desencontradas. Felizmente, por um lado, porque a gente torce para que haja aí um número que reverta essa triste estatística, muitos mortos, até esse momento, 76 mortos. O que a gente torce é para que outras pessoas sejam encontradas ainda com a possibilidade de vida entre esses resgatados que ainda precisam ser retirados do local. E o estado de saúde dessas pessoas sobreviventes até então, ainda há uma certa confusão com relação às informações divulgadas. Temos aqui que o jornalista Rafael Renzel, entre as vítimas, é o que menos apresenta ferimentos. Ele teria sofrido algumas fraturas no tórax e na perna esquerda. Foi resgatado aí com vida também. Entre os resgatados, Alan Ruschel, lateral, sofreu fraturas na coluna vertebral. E uma curiosidade, o primeiro pedido que ele fez aos médicos, aos socorristas que chegaram até o local, foi que guardassem a aliança dele, preservassem a aliança dele, que ele fosse resgatado, mas que a aliança dele fosse preservada. Então, o lateral Alan Ruschel passa, inclusive, por procedimentos médicos, é operado neste momento. O goleiro reserva também, Jackson Fullman, entrou em contato já com a família. Ele foi resgatado ainda consciente, chegou a fazer um contato com os familiares e já está sendo atendido nas unidades hospitalares próximas à região do acidente. E os comissários também que teriam sido resgatados são dois comissários estrangeiros, né? Erwin Tumiri e Jimena Soares, ela que teria sido, inclusive, a primeira a ser resgatada com vida. Lembrando também, entre os mortos aí, são 76 mortos confirmados. A gente lembra que o voo eram 81 pessoas que estavam a bordo, sendo 9 tripulantes, 72 passageiros ali, e 48 pessoas eram da delegação da Chapecoense. Isso entre comissão técnica, comissão médica. A gente tem também os 22 atletas que estavam a bordo e, além deles, Lidiane, 21 jornalistas também que acompanhavam toda essa trajetória da Chapecoense. Seria um jogo histórico, seria o jogo mais importante da história da Chapecoense, que seria realizado amanhã à noite contra o Atlético Nacional de Medellín. Quer dizer, era um momento realmente de festa, né? A chegada da equipe ao território colombiano. Pela primeira vez na história, uma equipe de Santa Catarina disputando ali uma final de Copa Internacional, mas isso também não tem importância mais, né? Infelizmente, o avião caiu, ali 75 pessoas estão mortas, pelo menos de acordo com as autoridades. A gente ainda tem os sobreviventes e, claro, a gente não sabe o estado de saúde desses sobreviventes, mas a gente espera, a gente aguarda que eles permaneçam assim vivos. Exatamente, Nolan. Para você que sintoniza neste momento a Record News, 10 horas, 18 minutos pelo horário brasileiro de verão. A Record News com uma cobertura especial, infelizmente, da tragédia que acordou o Brasil nesta terça-feira. O Brasil foi surpreendido com essa tragédia aérea que pegou aí um voo que levava os integrantes, a comissão técnica, os jogadores, toda a equipe de jornalistas também que foi destacada justamente para fazer a cobertura dessa partida que a Chapecoense iria disputar então contra o Atlético Nacional na próxima quarta-feira, amanhã, então 9h45 da noite. Só retomando, as causas desse acidente ainda estão sendo analisadas, mas ontem por volta das 10 horas da noite, horário local, o piloto sinalizou uma pane elétrica. Foi assim que tudo começou. 15 minutos depois, então, lembrando o horário local, 3 horas a menos, o horário da Colômbia, agora 7h19 da manhã lá, 10 horas 19 minutos pelo horário de Brasília. 15 minutos depois, portanto, às 10h15 pelo horário local, o avião perdeu completamente o contato com a torre de controle. E a 1h15 de Brasília, então, tivemos essa informação. O voo é da empresa Lâmia, que seguia de Santa Cruz de la Sierra com destino a Medellín. A aeronave sofreu esse pouso forçado. Assim que foi identificada essa pane elétrica, o piloto sinalizou para a torre de controle e tentou descartar
o combustível que havia na aeronave. Ainda há informações desencontradas de que a aeronave que teria sido utilizada não possuía o mecanismo para descarte de combustível. Mas há especialistas também que dizem que ele pode ter sobrevoado a região até que realmente o combustível todo tivesse sido dispensado, isso para evitar uma possível explosão no caso de um pouso forçado, o que ele conseguiu. A aeronave então fez esse pouso a cerca de 30 quilômetros do local de destino, mas conseguiu evitar, então, uma tragédia maior com uma explosão. De qualquer forma, partes da fuselagem foram preservadas, mas a aeronave se partiu em 3 partes. Exatamente, esse avião, a gente acompanhou mais cedo, Lidiane, a coletiva de imprensa do chefe da Polícia Civil. Ele confirmou, então, realmente que houve esse contato do piloto com a torre, desse problema elétrico, de acordo com ele, e esse despejo de combustível pode ser feito ali em 3 hipóteses, ou exatamente para evitar uma explosão, no caso de uma possível queda, ou até para deixar a aeronave mais leve, né? Porque em alguns aeroportos existe um limite ali de peso para que a aeronave possa pousar, ou então até no ar mesmo, para que evite um incêndio, o avião no ar também, para que ele não pegue fogo, por isso, de repente, ele pode ter despejado aí esse combustível. Lembrando que, infelizmente, o piloto fez tudo isso, o piloto está entre os mortos, foi confirmada também a morte desse piloto. Vou relatar aqui só a lista dos atletas que estavam a bordo, né? O Danilo foi resgatado com vida e depois, infelizmente, morreu no hospital. O goleiro Foman, ele que está vivo. Os laterais, Jimenez, Denner e Caramelo, a gente não tem informações sobre eles, mas tem do Alan Ruschel, lateral esquerdo, também ele que, como a Lidiane já disse aqui, ele passa nesse momento por cirurgia. Tem também os zagueiros Marcelo, Felipe Machado, Thiago e Neto. O Neto foi resgatado com vida depois, mais tarde, quando as autoridades já davam todos ali que restaram a bordo como mortos. O Neto foi encontrado com vida. Além deles, os volantes Josimar, Gil, Sérgio Manuel e Matheus Biteco estavam no voo, os meias Kleber Santana, Arthur Maia e os atacantes Kempes, Ananias, Lucas Gomes, Thiaguinho, Bruno Rangel e Canela, além de outros 16 membros da comissão técnica, comissão médica, entre eles o técnico do time, Caio Júnior. Agora, justamente para falar ainda sobre essa questão da aeronave, a pane elétrica, o que pode ter envolvido, as causas aí apontadas como as causas desse acidente, a gente conversa com o comandante Durval Fantozzi, especialista em segurança de voo e acidente aéreo. Durval, obrigada pela participação aqui na Record News. Ok, Lidiane, bom dia a todos. Durval, a informação que vem à tona, então, foi da sinalização do piloto com a torre de controle informando sobre uma pane elétrica. E a pergunta nesse momento é se uma pane elétrica é realmente motivo suficiente para provocar essa tragédia que nós observamos nesse momento. Olha, Lidiane, as informações que eu tenho são as informações que estão aparecendo pela mídia, então fica até difícil você fazer um julgamento, ou assim, imaginar o que pode de fato ter ocorrido, né? Eu sempre digo, quando as pessoas me indagam a respeito de acidente aéreo, que quem pode somente responder sobre o que de fato houve é a investigação aeronáutica comandada pelas autoridades, né? O que a gente pode emitir, o que a gente pode explanar é talvez uma ideia do que possa ter ocorrido, uma vez que acidente aéreo não muda. Acidente aéreo é sempre uma repercussão, né, dos eventos, né? O que é importante destacar seria o seguinte: todo acidente aéreo ele é causado pelos fatores contribuintes, né? Existem fatores contribuintes que, quando somados, eles acabam ocorrendo acidentes, né? Seriam no mínimo 3. Então, a gente pode imaginar que 3 fatores contribuintes foram determinantes dessa tragédia, né? O fato de ter informação de que existiu uma pane previamente, já de conhecimento entre a torre e o piloto, que isso leva ao conhecimento da gente, já pode ser classificado como um fator contribuinte. Quer dizer, essa pane elétrica ela pode ter contribuído para esse acidente. Não tenha sido ela o fator determinante. Até porque eu, como piloto, imagino que uma pane elétrica por si só não vá derrubar uma aeronave, né? A aeronave possui sistemas redundantes de segurança,
né? Tudo é duplicado e às vezes triplificado, né? Então, uma piscina elétrica não seria a causa do acidente, mas sim os fatores contribuintes conjugados levaram a esse acidente. Aí, provavelmente, o fator contribuinte do tempo, a geografia do local, a altitude, precisa analisar as questões da tripulação em si, em relação à fadiga de voo, em relação a treinamento. Enfim, é uma série de fatores que só a investigação vai poder responder essas perguntas, né? Mas o que houve está evidenciado. A aeronave, ela provavelmente teve um CIF, que a gente chama, que é a colisão contra o solo, por descontrole ao voo, né? Por perda de controle ao voo. E a pergunta que fica é a seguinte: o que ocasionou essa perda de controle em voo, né? Quais foram os fatores contribuintes que levaram a isso? Foi um acidente que a gente vê que os sobreviventes foram por um milagre, né? As pessoas terem sobrevivido, mas que com certeza foi ocasionado aí por uma perda de controle em voo. Repito, a apuração disso só pode ser feita pelas autoridades de investigação para se poder determinar quais foram os fatores contribuintes. Certo? Agora, a partir de como começa essa investigação? Claro, o que eles vão fazer agora? Eles vão retirar os corpos, né, da aeronave, mas aí, a partir daí, o que vai ser analisado, avaliado, para a gente chegar aí a um parecer de o que realmente foi a causa desse acidente? A gente tem bastante conhecimento do trabalho do CENIPA, né, como é que é feito o trabalho pelo CENIPA. As autoridades colombianas, cada um tem uma sistemática, tem uma forma de trabalho, né? Mas a rigor, o que tem que ser preservado nesse momento é os destroços. Eles vão ter que fazer análise dos destroços. Em segundo lugar, o mais importante, essa aeronave era uma aeronave que já tinha as duas caixas pretas, né? A CVR, que é o Cockpit Voice Recorder, que grava as conversas entre tripulação e entre a fonia, com o controle, com a torre. Essa caixa preta ela vai ser analisada para ver os últimos instantes do que foi falado dentro da cabine e com a torre, né? E o FDR, que é o Flight Data Recorder, que grava os parâmetros de voo. Velocidade, altitude, razão de descida, razão de subida. Existem alguns dados de voo que são gravados até o instante da colisão, né? Então, o cerne central aí, a questão central, são as caixas pretas e a análise dos destroços. A partir daí, a investigação começa a montar o quebra-cabeça e determinar e achar os fatores que levaram à ocorrência desse acidente. Nesse caso, mais cedo na coletiva de imprensa, o chefe da Polícia Civil disse que seria uma força-tarefa de 3 países, né? Porque a gente tem o Brasil, de onde partiu a aeronave, a Bolívia, onde ela fez ali um pouso, né? Fez uma escala, na Bolívia também, e depois na Colômbia, onde ela caiu. Quem que investiga isso? São os 3 países ao mesmo tempo? Como ele disse, né? Esses países da América do Sul, a gente tem que enaltecer o trabalho da Força Aérea Brasileira, que comanda o CENIPA, que é o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, que fazem um trabalho de liderança aqui na América do Sul, né? O CENIPA realmente é um órgão extremamente especializado, muito capacitado. A gente tem que enaltecer o trabalho da Força Aérea Brasileira no CENIPA. Ele lidera aqui na América do Sul a questão de investigação e prevenção de acidentes. Nós temos participantes, ex-integrantes, comandantes do CENIPA, que vão ministrar palestras nos outros países, né? Equador, Peru, existe essa colaboração das autoridades brasileiras com os outros países para poder desenvolver a investigação dos outros países. A investigação do acidente recai ao país que ocorreu o acidente, no caso a Colômbia, né? Então, as autoridades colombianas, elas, se não tiverem condições técnicas, né, e estrutura para poder apurar esse tipo de acidente, ela vai requisitar ajuda, né? Então, provavelmente, os outros países vão entrar como colaboradores, mas a responsabilidade cabe ao país onde aconteceu o acidente. Durval, eu aproveito para perguntar também a seguinte questão. Antes desse voo acontecer, houve uma tentativa de fretamento de uma aeronave, mas a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, impediu justamente o pouso de uma aeronave estrangeira em solo brasileiro
para conduzir um voo fretado, justamente por causa de acordos comerciais. Esses acordos comerciais visam, inclusive, esse fato, uma tragédia, uma fatalidade que tenha acontecido, justamente para que fique, então, dividida a investigação, no caso, como aconteceu na Colômbia. Então, autoridades colombianas, a princípio, envolvidas e, caso não deem conta, aí sim contando com a ajuda de outros países? Eu não saberia te responder, Lidiana, especificamente essa questão envolvendo as autoridades aí, as agências, né? O que existe é o acordo comercial, sim, para fortalecer provavelmente as empresas regionais de cada país, né? Isso é uma decisão burocrática. Quando a gente fala de ANAC, infelizmente a gente está enfrentando muitas dificuldades hoje. A aviação civil brasileira está enfrentando muitas dificuldades por conta da agência, né? Mas eu prefiro nem opinar nesse mérito, porque eu posso estar falando besteira, né? Eu realmente não poderia te dar uma opinião formada minha, porque eu desconheço um pouco a respeito desse assunto. Agora, Durval, oi. Quando um avião ele pousa para fazer uma escala, é feito algum check-up novamente? Por exemplo, nesse caso, ele pousou na Bolívia. Ou o check-up foi feito só no Brasil e aí ele vai só depois no próximo voo? A sua pergunta, só para entender, quando você se refere a check-up, você fala a parte técnica ou documental? Técnica, para dar uma olhadinha se está tudo bem com a aeronave. Não. Mecânica. Não. Essa questão da parte operacional, da parte técnica, ela é uma questão de responsabilidade da tripulação só. A tripulação, ela tem que decolar da base onde o avião é baseado, onde faz a manutenção, com o avião totalmente operacional, com a manutenção em dia. As etapas que são cumpridas, as paradas que são feitas para poder embarcar novos passageiros ou desembarcar, essas etapas, a tripulação ela faz um cheque externo, somente uma visualização se está tudo em ordem no avião e faz o reabastecimento. Às vezes pode ser reportada alguma panezinha, alguma coisa de pouca significância, né? E normalmente as empresas elas possuem às vezes um mecânico ou um representante em cada base que ela opera para poder eventualmente reparar alguma panezinha, né? Desde que não seja coisa no-go, que a gente chama, né? Que não impeça a aeronave de continuar o voo. Durval. Fora isso a tripulação simplesmente faz uma inspeção visual na aeronave, mas nada de abastecimento. Durval, para a gente ter ideia dos momentos que antecederam esse pouso brusco, a queda aí da aeronave que culminou com, infelizmente, essas 76 mortes. Uma vez que o piloto tem entrado em contato com a torre de controle por volta das 10 horas da noite, horário local, sinalizando a falha técnica, ele entra em contato justamente para buscar orientações ou para demonstrar, para falar exatamente qual procedimento ele deve tomar. Ele entra em contato para sinalizar o que acontece e buscar ajuda ou apenas só para comunicar o que vai acontecer dali em diante? Não, só para comunicar. Ele está em contato com o órgão de controle para poder justamente informar as posições que ele está no procedimento de descida, né? E o controlador fazer o gerenciamento de cada aeronave, né? Então, essa comunicação bilateral, ela existe, ela é necessária, ela é fundamental, independente da aeronave estar com problema ou não. Quando o avião, quando o tripulante ele percebe uma anomalia na questão técnica do avião, ele comunica imediatamente, até para deixar informado aos órgãos de controle, para que os órgãos de controle deem o suporte, o apoio necessário, né, livrando os tráfegos que estão precedentes a ele, para poder dar prioridade de pouso e colaborando para que a aeronave pouse o mais rápido possível. Assim, isso é o comum, que a gente sempre presencia isso, a rotina, né? Isso é uma rotina operacional. Enquanto ele faz essa comunicação com a torre de controle, sinalizando a possível falha mecânica, enfim, o que acontece nesse momento na aeronave, como é que se porta a tripulação? Ao mesmo tempo, então, que ele avisa a torre de controle, a tripulação também já está ciente do que está acontecendo. Qual é a orientação que vocês recebem aí como, enfim, pilotos, profissionais da aviação, nesse momento com relação à tripulação, aos passageiros que são transportados naquele voo? Como eu disse, a partir do momento que o piloto percebe um problema, que ele está tendo um problema a bordo,
né, de uma falha, algum problema da questão operacional. Ele detecta isso, não só ele emana as informações do voo dele, as posições que ele tá no procedimento, né, de descida, ou na aproximação, dependendo da onde ele está posicionado, né, como ele informa os órgãos de controle da pane dele, do problema que está ocorrendo. Os órgãos de controle, por sua vez, eles têm como obrigação encurtar e facilitar o pouso dessa aeronave. Então, como ele disse, existem mais aeronaves em situações normais, orbitando ali a terminal, o lugar do aeroporto onde vai ocorrer o pouso dessas aeronaves. A aeronave que declara uma emergência, que comunica uma anomalia, ela vai ser colocada como prioritária na fila. Ela vai passar na frente de todo mundo e vai pousar na frente, porque o que mais importa é a segurança, né? Então, se você tem uma aeronave em emergência num procedimento de pouso, ela vai passar na frente de todo mundo, na fila de todo mundo, e vai pousar primeiro. Essa é a regra mundial aí do controle aéreo, né? A gente presencia isso é o que acontece. Tá ótimo, Durval. Muito obrigada, então, pelas informações. Conversamos aqui com um especialista em voo, Durval Fantozzi. Obrigada. Obrigado, Durval. Bom trabalho para vocês. Um abraço a todos aí. Um abraço. E olha, a cidade de Chapecó decretou luto de 30 dias. Todas as festas de fim de ano também foram canceladas devido aí a esse triste e grave acidente que matou parte da delegação da Chapecó. A gente aproveita para fazer um convite para você nesse momento, o Brasil todo, o mundo todo nesse momento, prestando solidariedade. Nós colocamos também à disposição os nossos canais de comunicação, o nosso WhatsApp, as nossas redes sociais. Se você quiser compartilhar uma homenagem, uma mensagem de despedida nesse momento, de solidariedade também a todos os envolvidos, aos familiares dos jogadores, dos jornalistas, de toda a comissão técnica, dos convidados envolvidos nessa tragédia. Compartilhe com a gente aqui, #LinkRecordNews, deixe o seu recado, a sua mensagem. A todo momento vamos entrar aqui com interatividade, mostrando a sua participação na nossa tela. Bom, a gente faz agora uma pausa, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações sobre essa triste tragédia. Até já. Até já. Dez horas 41 minutos, estamos de volta com essa cobertura especial que a Record News faz, infelizmente, dessa tragédia que acordou o Brasil. E aqui ao meu lado eu recebo no estúdio o repórter da Record TV, Bruno Piscinato. Difícil dar bom dia, né, Bruno? Hoje é realmente um dia trágico, principalmente para o esporte. Lídia, é difícil ter palavras nessa hora, né? Para o mundo esportivo, para o mundo jornalístico, a gente perdeu vários colegas, independente das emissoras. É um dia que era para se esquecer, na verdade, né? Mas infelizmente a gente está aqui para falar sobre isso. A Chapecoense era um time que se tornou querido por todo mundo e todo mundo foi surpreendido hoje pela manhã com uma notícia dessa, um avião levando uma equipe de futebol, né? Futebol é saúde, é realmente muito complicado falar sobre isso. E a gente pode até colocar, assim, como a Chapecoense é um time que não tinha realmente um peso tão grande dentro do futebol nacional, por isso se tornou um xodó realmente de todo o país? A história da Chapecoense, ela é um pouco curiosa, né? Porque ela é um time novo, ela foi criada em 73, então é pouco tempo se a gente for comparar com grandes equipes do Brasil. Outra coisa, ela vem de um estado onde os clubes não são tão grandes quanto o estado de São Paulo, né? Santa Catarina não tem clubes tão grandes e a Chapecoense é do interior de Santa Catarina, ela não está nem em Florianópolis, então assim, ela é um time pequeno de um estado que não tem tanta tradição, se organizou. Todo mundo dizia que a Chapecoense, nesse momento agora, era um exemplo de como se administrar futebol. Porque numa cidade pequena, sem tanto investimento, ela conseguia apresentar um futebol bonito e ela conseguia apresentar resultados. A Chapecoense, para você ter uma ideia, Lidiane, ela nunca foi rebaixada, a gente fala assim, porque ela subiu para o Campeonato Brasileiro na primeira divisão, né, há 4 anos. E ela se mantém na primeira divisão, mesmo sendo do interior, mesmo tendo um estádio acanhado, mesmo não tendo tanta torcida. E aí ela foi ganhando essa coisa pelo Brasil inteiro. Todo mundo passou a gostar da Chapecoense. É um clube realmente que assim, todo mundo passou a admirar, não só a gestão, mas também como se dedicava dentro de campo. E aí é triste, porque no principal momento da história do clube, a gente está falando de 73 para cá, eles brigaram em campeonatos catarinenses, depois chegaram no campeonato nacional, mas era um torneio internacional, né? A Chapecoense estava representando o Brasil
numa Copa Sul-Americana, que dava vaga para a Libertadores. Era realmente um momento mágico da cidade. Um momento mais especial. E num momento desse, uma tragédia dessa é muito triste. É claro que uma tragédia dessa não caberia em momento nenhum, exatamente. Mas nesse momento, onde assim, algumas postagens, inclusive, que rodam pelas redes sociais, momentos antes do embarque, até dentro da própria aeronave, os jogadores comemorando, porque já era uma vitória, né? Sim. O simples fato de poder disputar aquela partida já era uma conquista muito grande. O técnico Caio Júnior chegou a falar algumas palavras realmente muito marcantes nesses últimos dias. Ele disse que se por acaso morresse, mas eu acredito que pela expressão apenas realmente da fala, se ele morresse naquele momento, ele morreria feliz pelo tanto de conquistas que ele havia conseguido. Exatamente, porque foi épica a chegada até esse momento, né? A gente estava comentando na redação do esporte agora da Record TV, de que a Chapecoense, para chegar nessa final, teve que passar pelo São Lourenço da Argentina. E o jogo de volta foi em Chapecó e foi épico porque, assim, estava lotado, a torcida se manifestando muito e a Chapecoense precisava empatar. O jogo estava 0-0 até o último minuto do jogo. Teve um lance na pequena área, o jogador da Argentina chutou, era um gol certo e o goleiro Danilo, que infelizmente estava no acidente, ele com o pé faz uma defesa milagrosa. E todo mundo falou que ele merecia uma placa. Então, assim, a forma como a Chapecoense chegou comoveu o país. Todo mundo queria acompanhar essa final para ver até onde a Chapecoense pode chegar. Então, assim, até pela forma como chegou, era uma coisa muito esperada, muito aguardada. E, de repente, essa tragédia leva tudo assim de uma hora para outra. Né? E até pelo fato de ser uma equipe pequena, contar com um estádio que não é tão grandioso que a Arena Condá, por isso então que essa partida seria realizada fora, né? Porque precisaria de mais de 40 mil lugares, não é realmente a instalação que poderia ser oferecida aqui no Brasil. Na verdade, a final é disputada em 2 jogos. O primeiro seria em Medellín, no time do Atlético Nacional. E o segundo jogo no Brasil não poderia ser, pelas normas da Confederação Sul-Americana, não poderia ser em Chapecó, exatamente pelo tamanho. Então, assim, é curioso, mas a última partida dessa equipe, desses jogadores que estavam no acidente, em Chapecó, foi essa vitória épica. É uma imagem fantástica do estádio completamente lotado, a torcida indo à loucura, essa defesa do Danilo no último minuto com os pés. Então, assim, é um jogo muito emblemático e acabou sendo o último jogo desse grupo da Chapecoense no estádio, na Arena Condá, porque a final seria em Curitiba, né? E não tem como não deixar de prestar atenção, por exemplo, o presidente do Conselho Deliberativo da Chapecoense, o Plínio Davi Filho, possivelmente estaria nesse voo, mas ele disse que acabou não optando por esse voo, justamente porque tinha agendas para cumprir aqui em São Paulo durante essa semana e no início da outra. O caso também de uma autoridade de Santa Catarina que deveria estar no voo, e a gente se pergunta, né, por que às vezes acontecem algumas coisas que nos tiram ali do que era o previsível. Recentemente, agora também saiu uma notícia que o filho do técnico Caio Júnior iria acompanhar o pai na viagem, mas não estava com a documentação necessária e acabou não embarcando e ficando no Brasil. É muito difícil tentar explicar, né, porque estar ou não estar. Alguns jogadores da Chapecoense não viajaram, porque não é todo mundo que poderia participar do jogo. Então, assim, é lógico que a gente tenta também se colocar no lugar das famílias e principalmente dessas pessoas que poderiam estar no voo. É um momento muito duro, acho que, para toda a cidade de Chapecó. Para o Brasil como um todo, a gente está aqui chateado porque tinham companheiros nossos de imprensa lá também. Então, assim, é um momento muito delicado, tem que tratar com muita delicadeza e, assim, realmente torcer e orar pelas pessoas que perderam esses entes queridos, né? Bruno, e foram muitas. Olha, a gente acaba de receber aqui a informação de acordo com a Telemedellín, o resgate dos corpos deve começar em instantes, justamente com a ajuda de profissionais da Cruz Vermelha. Lembrando que por volta do meio-dia, ou seja, daqui a 1 hora, um avião deve decolar aqui do Brasil, levando médicos, advogados e toda a estrutura profissional que possa, nesse momento, confortar de alguma maneira e ajudar, inclusive, no trabalho de reconhecimento desses corpos, no resgate às vítimas e também intermediar esse processo de liberação dos corpos para a chegada, infelizmente, aqui das pessoas que saíram com vida, saíram felizes, bem, como bem lembrou aqui o Bruno Piscinato, e infelizmente voltam nessas condições. Entre essas pessoas, Bruno, temos alguns profissionais, alguns companheiros, né? Exatamente. É triste, né, Lidy, porque independente da emissora em que estamos, são companheiros de profissão. Então, assim, e no jornalismo esportivo, a todo momento a gente está junto dessas pessoas. Então, assim, de outras emissoras, mas que também trabalharam na TV Record, tem o repórter Vitorino Sherman, que
estava atualmente na Fox, o comentarista Mário Sérgio, que também foi técnico. São pessoas que a gente convive, se não diariamente, constantemente, em alguns treinos, alguns eventos esportivos. E aí a gente acaba se colocando no lugar das famílias, né? E lembrando dessas pessoas. É muito triste. A gente tem companheiros também do sul do país que estavam viajando e cobrindo a Chapecoense. É realmente muito difícil, né? Imaginar que você está indo exercer o seu trabalho num momento feliz, numa final, e de repente acontece uma coisa dessas. E antes de falar até dessa percepção particular, Bruno, eu aproveito para lembrar aqui que na aeronave estavam 21 profissionais de imprensa e apenas um sobreviveu, o jornalista da Rádio Capital de Chapecó, Rafael Renzel. 20 não resistiram, são eles: Guilherme Marques, Ari de Araújo Júnior e Guilherme Lars, da Globo. Giovanni Klein Vitória, Bruno Mauri da Silva, Djalma Araújo Neto, da RBS, André Podiak, do jornal Diário Catarinense, Laion Espíndola, do Globo Esporte, Vitorino Sherman, citado agora há pouco, então, por Bruno Piscinato, foi nosso colega aqui da Record TV, Rodrigo Santana Gonçalves, Deva Pascovitch, Lilácio Pereira Júnior, Paulo Clemente e Mário Sérgio, da Fox. Mário Sérgio também, que por alguns anos foi nosso companheiro aqui na Record TV. Também estavam Renan Agnolin, Fernando Chardon e Edson Ebellini, da Rádio Oeste Capital de Chapecó. O narrador Gelson Galiotto e Ivan Anoleto, da Rádio Super Condá, Douglas Dornelles e Jacir Biavati, ambos da Rádio Chapecó. Destaque, então, 20 profissionais da imprensa morreram nesse voo. Infelizmente, muitos conhecidos por você, né, Bruno? Sim. Porque eu acredito também que, assim como na televisão, no jornalismo, o esporte, os profissionais que lidam diretamente Sim. com as notícias do esporte, é um meio muito pequeno e todo mundo acaba se encontrando, se cruzando nas transmissões. Exatamente. Assim, num evento esportivo, o Vitorino, eu tive o prazer de conviver quase que diariamente durante a Copa do Mundo. A gente cobriu a Seleção Brasileira, ele pela empresa dele, eu pela Record. E, assim, mas cordial, como sempre, né? Sempre, todo momento você passa, um bom dia, uma boa tarde, toma um café junto, fala alguma coisa sobre o treino. Então, assim, ao mesmo tempo a gente fica pensando ali de poderia ser qualquer um de nós, assim, que poderia estar viajando num voo para cobrir um evento esportivo, assim. Então, nessa hora é muito difícil de pensar que tá tão perto da gente, né? Passou ali do lado, né? Passou bem ali ao lado. Eu acredito que você, nessas coberturas esportivas, assim como os jornalistas, enfim, de uma forma geral, os jornalistas da hard news mesmo, daquele noticiário diário, estão, digamos, mais acostumados com essas fatalidades. Porque nós noticiamos aqui mortes, crimes, violência. Agora, o esporte é visto como Sim. aquele momento de descontração, de energia ali no auge, né? No máximo, notícia triste é realmente a dispensa de um técnico ou de um jogador, Sim. enfim, brigas de torcida, não tragédias. Dificilmente lidar com morte, como você falou. Hoje, o jornalismo esportivo está todo voltado para a Chapecoense e para um motivo desse. Então, assim, não é uma coisa que a gente está acostumado e choca. Né? Choca ter que lidar com um companheiro de profissão, que no caso faleceu, jogadores que... A Chapecoense, é bom lembrar, a Chapecoense disputou com o Palmeiras agora o último jogo, onde o Palmeiras se sagrou campeão. Esses jogadores estavam domingo agora, aqui, próximo da Record TV, no Allianz Parque, exercendo uma atividade saudável, né? Aptos, sim, saudáveis, jogadores bem fisicamente e que partiram assim numa tragédia. É muito complicado de imaginar que isso aconteceu. A notícia, quando eu acordei hoje, é chocante. Você fala assim, não é possível. É pegadinha, né? Por um momento você fala, não é possível, deve ser alguma, enfim, brincadeira que esteja acontecendo entre os jogadores rivais. E chocou o mundo todo porque é o maior acidente aéreo envolvendo uma equipe esportiva. Assim, a gente já teve outros acidentes aéreos envolvendo clubes de futebol na Inglaterra, na Itália, mas nunca morreu tanta gente, né? Nunca tiveram tantos envolvidos. E isso está repercutindo mundo afora. Tinham jogadores na Chapecoense, um dos principais jogadores da Chapecoense, o Kleber Santana, ele passou por clubes como São Paulo, como Santos, ele jogou muito tempo no Atlético de Madrid, na Espanha. Então, assim, a comoção na Espanha está sendo muito grande, é um jogador que era conhecido por lá. Então, assim, ninguém parece entender como é que uma aeronave de um time... Não era um time pequeno, assim, de divisões pequenas, que não tinha estrutura. Não, era um time de primeira divisão que estava viajando, que pegou uma aeronave
com todo o suporte e de repente acontece isso, é muito complicado. E essa aeronave, ainda há informações que circulam pela imprensa local lá da Colômbia, de que essa aeronave teria sido a responsável, a mesma utilizada no transporte de Messi. Sim. Há pouco tempo, quando teve a disputa, isso, né? quando a Argentina teve que voltar para a Argentina, né? Eles utilizaram exatamente a mesma aeronave. Curiosamente, nada a constatar com a aeronave, mas teve também uma turbulência chegando à Argentina, onde o Messi passou mal. Então, assim, a gente fica pensando, mas como é que o Messi lá em Barcelona pode estar pensando no acidente da Chapecoense? Mas está tudo muito envolvido. Então, assim, é do cara pensar de que a aeronave que ele voou há menos de 15 dias e essa aeronave caiu. Então, está muito perto de todo mundo. Como a gente acabou de falar dos colegas jornalistas que a gente conhece, para o jogador também. Então, o jogador fica imaginando, a vida de jogador é muito complicada. O cara joga, aí ele viaja, ele volta, ele está sempre num avião. E isso, ver o que aconteceu com a Chapecoense vai trazer um trauma, é inerente. Enorme. E, de qualquer maneira, é muito bonita essa solidariedade e comoção entre os clubes, né? Mesmo adversários, é quase que instantânea a comoção nas redes sociais. E hoje é legal a gente falar, aqui em São Paulo a gente está acompanhando na redação e até para ver como é que os clubes vão se manifestar, a maioria dos clubes cancelou os treinamentos. Santos cancelou o treinamento, Corinthians confirmou o cancelamento do treinamento, o São Paulo, como vocês já devem ter colocado, cancelou a apresentação do Rogério Ceni e cancelou também o treinamento. Não tem clima, né, Lidy? Assim, é um momento que, como é que você vai levar um jogador? Porque jogadores se conhecem, por mais que não tenham jogado juntos, é como os jornalistas, eles já foram adversários, então você conhece a pessoa. Como é que você vai acordar, ver que caiu um avião e ir para o campo treinar? Então, assim, os clubes estão se manifestando, a solidariedade está existindo, a final da Copa do Brasil, que seria amanhã, cancelada. Ainda está a questão da última rodada do Campeonato Brasileiro, que seria no final de semana, no domingo. Ninguém sabe como é que vai acontecer, porque a Chapecoense tem um jogo contra o Atlético Mineiro. É um jogo que aparentemente não muda nada para o campeonato, porque o Atlético Mineiro não vai sair da 4ª posição. Então, mas como lidar, né? Como fica? E ainda, agora, cadê o time? Por exemplo, de qualquer forma, a final da Sul-Americana seria disputada, é amanhã, 9h45 da noite. Quer dizer, como é que ficam essas decisões? Claro que todo mundo, nesse momento, ainda torce para que esse número seja revertido, mais sobreviventes surjam ainda, milagrosamente, assim como esses foram encontrados, mas também difícil prever como é que vai ser o futuro, o destino da Chapecoense. De forma prática, não tem como a Chapecoense entrar em campo, é isso. Por mais que impensável pela tragédia, mas mesmo se fosse pensar praticamente, não tem jogador suficiente para colocar dentro de um gramado de futebol, não tem como a Chapecoense jogar contra alguém. Então, a final da Sul-Americana foi adiada. A gente até acompanhou também pela imprensa de Medellín uma declaração do presidente do Atlético Nacional de Medellín, que seria o clube que iria enfrentar a Chapecoense. Ele emocionado, assim, com lágrima nos olhos, realmente preocupado mais com a situação dos familiares aqui no Brasil do que propriamente com o jogo. Chegou numa esfera de que o esporte ficou em segundo plano. Então, ninguém está se importando com o que vai ser, com o que seria a final da Sul-Americana ou como seria a última rodada do Campeonato Brasileiro. O esporte parou. Assim, dá para dizer hoje que o esporte no Brasil, na América do Sul, parou e no mundo, de certa forma, está de luto. E a cidade de Chapecó, né, onde tem a sede, enfim, que abriga todo o time, muitos empresários da região, justamente porque já estavam se preparando, a cidade toda em festa para acompanhar a final que aconteceria, os empresários acabaram dispensando todos os funcionários, então é uma comoção muito grande. As aulas foram canceladas, a gente teve informação. Aulas canceladas, então a cidade parou, realmente é luto completo em função da solidariedade e esse amor. É como time. Se a gente imaginar que a cidade gira em torno disso, né? É lógico que ela tem, como você disse, empresários, algumas indústrias, a cidade tem a sua vida própria, mas a Chapecoense era, vamos dizer, o lazer, a diversão, o entretenimento, tudo dessa cidade. Uma cidade pequena no interior de Santa Catarina, então, assim, a Chapecoense significa muito, né? E de repente, você não tem mais o time sumiu, né? Então, é realmente muito difícil o que deve estar passando agora na cidade de Chapecó. Bruno, você como profissional, como ser humano, enfim, nesse momento, é claro que você está muito angustiado, comovido por tudo que aconteceu, mas o que fica? Qual a lição que a Chapecoense deixa? O que a gente pode tirar de lição? Afinal, tudo que acontece, a gente tem que tirar sempre um lado
talvez não tão positivo, mas menos negativo de tudo isso, do legado desses jogadores, enfim, o auge? O que acontece? Eu acho assim, o mais importante agora nesse momento é a gente respeitar a memória dessas pessoas que estavam lá, dirigentes, jornalistas e principalmente jogadores que levavam o nome da Chapecoense em diante. Eu acho que isso vai ser feito pela cidade, vai ser feito pelo Brasil, mas assim, respeitar essa memória e ter calma. Eu acho que a Chapecoense não vai se reinventar da noite para o dia, né? É difícil imaginar. No ano que vem a Chapecoense está na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas de que forma? Então, assim, é também ter calma com a Chapecoense. Eu acho que da mesma forma que eles tiveram esse tempo para se estruturar e chegaram como um time estruturado, eu acredito, torço, eu vou orar para que eles consigam se reestruturar, para que essa cidade... Porque envolve muita coisa, né? Se a gente pensar 75, ou não chegamos a esse número fechado, de pessoas mortas, quantas famílias estão envolvidas? Se a gente aumentar isso, a gente vai chegar a 200, 300, 500 pessoas envolvidas com essas mortes, diretamente, né? Então, assim, eu acho que é um caminho difícil se reestruturar, mas é possível. A gente tem um exemplo também falando de tragédias esportivas, né? No esporte americano, na década de 70, um time de futebol americano universitário importante, o avião também caiu, muitas pessoas também morreram, a cidade também era relativamente pequena e demorou-se aproximadamente 10 anos para se reestruturar aquele time como ele era, mas se reestruturou. Então eu acredito nisso, assim, eu acredito e torço muito. Que não importa se vai se demorar 1 ano, 2 anos, mas que a Chapecoense se reestruture e que ela volte a ser a Chapecoense querida por todo mundo que gosta de esporte, pela cidade de Chapecó, e assim, que ela volte aonde ela merece, que ela volte ao cenário e a postura que ela tem hoje dentro do cenário do futebol brasileiro. A gente torce por isso e não sei quanto tempo isso vai demorar, né? Tá ótimo, Bruno. Olha, muito obrigada por tudo aqui. Boa cobertura para você também. É a nossa solidariedade, o jornalismo com o esporte, nesse momento, infelizmente, unidos nessa tragédia. É lógico, vamos seguir acompanhando. Muito obrigada mesmo pela participação. Foi um prazer. Bom, e a gente segue agora fazendo uma pausa para os nossos apoiadores. Voltamos em instantes com essa cobertura especial da tragédia envolvendo o voo, conduzindo jogadores, comissão técnica, convidados e jornalistas ligados à Chapecoense. Até já. Onze horas e 4 minutos, horário brasileiro de verão. Link Record News de volta na sua tela. De volta e agora com a solidariedade, com a comoção nas redes sociais. Pedimos aqui a sua participação, deixamos inclusive a Record News disponível para que você preste a sua última homenagem, fale sobre essa tragédia, infelizmente, que acordou o Brasil na manhã desta terça-feira. O avião conduzindo, então, a equipe da Chapecoense, jogadores, comissão técnica, vários jornalistas também e convidados, infelizmente, um pouso forçado, culminou aí com a morte de 75 pessoas. É um número ainda que um pouco desencontrado. Algumas agências de notícias informam 75, outras 76. Fato é que são 5 os sobreviventes de toda essa tragédia que nesse momento recebem atendimento médico e por isso colocamos à sua disposição nossas redes sociais, nosso WhatsApp, para que você preste essa última homenagem a todos os envolvidos. Exatamente. A gente já tem participação aí, o pessoal mandando homenagens pra gente. A gente vai dar uma olhadinha então. Telefone 11 95307 1851. O Luiz de Brasília, Distrito Federal. Que triste acordar com essa notícia. Hoje o futebol não tem cor, não tem camisa, não tem rivalidade. Somos uma só torcida, todos unidos e torcendo pelas vidas dos jogadores, comissão técnica e jornalistas. Luiz, é isso aí, a gente está junto nessa torcida. Obrigado. Tem também aqui a mensagem do Jair de São Paulo, capital. Hoje não tem vitória. Os cartões amarelos e vermelhos deram lugar ao luto. É isso mesmo, Jair. Obrigada pela mensagem, obrigada pela audiência também. O Lucas de Araraquara, interior de São Paulo. Hoje somos todos chapecoense. Que Deus conforte todos os familiares. Obrigado, Lucas. Tem agora também a participação que chega lá de Franca, interior de São Paulo. Deu-se. Lamentável, que Deus ilumine a Chapecoense. É o que a gente espera também, é um momento de muita oração. É o que resta a todos que assistem e acompanham os desdobramentos dessa tragédia. O Pedro de Cotia, São Paulo, Grande São Paulo. Que Deus conforte todos os familiares nesse momento. Força, Chapé. Essas são as homenagens. Você também pode mandar sua homenagem, sua participação aqui, utilizando a hashtag Link Record News, ou então também o nosso WhatsApp, o telefone é esse que aparece aí na sua tela, o DDD 11 95307
1851. Enquanto mais atualizações sobre a tragédia não vêm à tona, não vêm a conhecimento popular, a gente aproveita para tentar entender um pouquinho mais das condições do local onde aconteceu esse pouso forçado e por isso conversamos com o meteorologista Williams Bini da Somar Meteorologia. Williams Bini, bom dia para você, obrigada pela participação aqui na Record News. Muito bom dia, Lidiane, bom dia a todos. A gente quer saber um pouquinho mais dos detalhes envolvendo a geografia da região. Sabemos apenas que é uma região montanhosa e muito fria. É isso mesmo, Williams? Eu acho que tão importante quanto a questão da geografia, Lidiane, é a questão mesmo das condições climáticas dessa época do ano, né? Lembrando que essa parte ali da Colômbia ela é cercada por floresta tropical, nós estamos muito próximo do Equador, naquela região. Nessa época do ano, apesar de faltar aí pouco menos de um mês para o início do verão, o período úmido comum nessa época do ano, na faixa equatorial, principalmente aqui da América do Sul, já marca justamente o início do período úmido, ou seja, uma atividade convectiva muito mais intensa sobre a região de floresta tropical, floresta amazônica, essa região, inclusive aonde próximo ali Medellín é típica devido a essa geografia. Então, primeira coisa, nós temos as condições propícias para pancadas de chuva praticamente diárias, né? Então essa condição, quem mora na região norte do país sabe muito bem que as condições de pancadas elas são quase que diárias e por se tratar ali também da mesma faixa latitudinal, nós temos também essas condições de tempo bastante instável. A formação de nuvens de chuva, ela é muito rápida, muito dinâmica. Você tem as famosas nuvens cúmulos nimbus, que é muito comum a formação dela, mas da mesma forma que ela se forma rápido, ela também ela desaparece rápido, então é algo muito dinâmico, né? Então, observando as imagens de satélite aproximadamente do horário, havia sim informações locais de instabilidades, algumas nuvens cúmulos nimbus. É claro que a geografia ali também facilita um pouco a formação local dessas instabilidades. As informações do aeroporto de Medellín indicavam uma condição de chuva, embora chuva leve, né? Todos os aeroportos do mundo, eles são obrigados de hora em hora a fornecer informações meteorológicas, e a informação meteorológica mais próxima do horário do acidente indicava realmente uma condição de instabilidade, chuva leve, mas em compensação não mostrava uma visibilidade reduzida, pelo contrário, tinha até uma visibilidade muito boa. É claro que o acidente não foi em Medellín, foi próximo, e por se tratar de uma região montanhosa, você certamente deveria ter condições um pouco menos propícias aí à condição de visibilidade. Então, o fato havia sim instabilidades, havia sim condições de chuva, mas nada fora do que é normal nessa época do ano, ou seja, a época do ano onde você tem instabilidades, nada diferente do que se esperar nessa região da Colômbia, essa região equatorial. Então, ou seja, há sim a formação de nuvens mais intensas, e nada realmente que realmente fuja muito de umas condições normais esperadas para uma condição de voo para essa região ali da Colômbia, Lidiane. E essa condição atrapalha, inclusive, no resgate, né? Mais cedo a gente viu ali o Corpo de Bombeiros teve que suspender, inclusive, as buscas em um determinado momento por conta dessa variação climática, né? Exatamente, muito bem lembrado, né? Apesar de nós tivemos aí algumas condições de chuva durante a madrugada, a previsão, né, agora observando um pouquinho a previsão para hoje, para os próximos dias, ainda é de tempo estável, ainda é de chuva. Por exemplo, hoje, ali para a região, a máxima é em torno de 23 graus, uma condição média aí, e uma condição de chuva de acima de 90%. Então, vai ser um dia com chuvas ainda ali na região, o que pode, inclusive, atrapalhar aí as ações na região. E para os próximos dias, também uma condição de chuva, não existe nenhuma janela, nós chamamos de janela operacional, nenhuma janela aí de tempo firme prevista para os próximos dias. Pelo contrário, as condições de chuva aí persistem aí nos próximos dias ali na região onde tivemos
o acidente. Williams Bini, para a gente arrematar bem esse assunto, você disse sobre as instabilidades, o tempo realmente provocando um pouquinho a falta de visibilidade, né? Visibilidade comprometida na região por causa das chuvas. Nesse momento, a gente pode afirmar, então, que as condições que eram apresentadas no momento do acidente podem ter colaborado também para que essa pane elétrica, associada, então, a uma dificuldade de visibilidade, culminassem com essa tragédia? Ou não é o suficiente o estado do tempo para que realmente essa tragédia acontecesse? Olha, normalmente em casos como esse, Lidiane, acaba sendo uma combinação de fatores. Eu diria que apenas os fatores meteorológicos não são os responsáveis por isso, né? Até porque, como eu disse, é uma condição típica dessa época do ano. Pilotos experientes sabem voar muito bem. Eu até ouvi mais cedo de um especialista dizendo que chuva, mesmo chuva forte, não derruba avião. O que pode acontecer, até eu tenho ouvido, é a questão, devido à autonomia, né, do avião, pelo fato de estar tendo chuvas, visibilidade reduzida, talvez esse avião tivesse que fazer mais voos em volta ali, até aguardando possivelmente uma janela, aguardando um período que facilitasse a condição de voo. Então, se houve uma interferência da meteorologia, foi uma interferência mais periférica, né? Não foi realmente motivo, talvez afetando justamente ele, aguardando uma condição um pouco mais favorável para fazer um pouso nesse sentido. A chuva em si, as condições meteorológicas, reforço, não eram nada fora de uma condição típica tropical e da região ali equatorial, como é a região onde houve o acidente. A previsão, então, para as próximas horas, mais cedo, nós tínhamos aí por volta de 7 horas da manhã, 15 graus na região da Colômbia e na região próxima ali da tragédia, realmente, a região mais montanhosa, enfim, 3 graus apenas. Essa condição, então, de temperaturas, inclusive, devem persistir pelas próximas horas, pelos próximos dias? Devem persistir, sim. Lá é uma região montanhosa, certamente as temperaturas elas são bem inferiores às registradas, por exemplo, no próprio aeroporto, né? Então, por exemplo, na cidade de Medellín, a máxima hoje entre 22 e 23 graus, certamente na região montanhosa não deve passar aí dos 15, 16 graus, um pouco mais baixo, mas a preocupação realmente fica para o período da noite e madrugada, onde o declínio de temperatura ele é muito acentuado. Para a próxima madrugada, temperaturas também um pouco inferiores à marca aí de 5 graus, mas ainda com condição de chuva, né? Acredito que se fosse apenas a temperatura baixa, não seria tão problemático quanto as condições contínuas de chuva que realmente atrapalham bastante todo o deslocamento das equipes de resgate. Tá ótimo. Williams Bini, obrigado pela sua participação aqui no Link Record News. A gente conversou então com o Williams Bini, ele que é da Somar Meteorologia. Muito obrigado, viu, Williams? Muito obrigado. Bom, e antes do treinamento, jogadores e comissão técnica do Barcelona respeitaram 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia na Colômbia. A gente vai ver então a foto do momento dessa homenagem. Olha só, os jogadores em círculo prestam ali 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas aí dessa tragédia na Colômbia, tragédia em que os jogadores brasileiros, catarinenses aí da Chapecoense estavam a bordo, além deles outros jornalistas e também a tripulação desse voo. Lembrando que essa mesma aeronave foi utilizada no transporte de Messi há pouquíssimo tempo, de volta à Argentina, ele que disputou uma partida aqui no Brasil contra a seleção. Então a gente percebe o quão perigo pode estar ali passando do nosso lado. E é esse sentimento, certamente, que toma todo mundo aí, que foi acordado hoje por essa tragédia. Os jogadores, as pessoas que trabalham com o esporte, a população no geral que havia adotado a Chapecoense como um time aí, um mascote, já que, assim como bem lembrou o Bruno Piscinato agora mais cedo, era um time pequeno, realmente sem muito peso nacional, mas que ainda assim seguia forte, firme realmente a uma final de Copa Sul-Americana, enfim, uma competição inédita. Time organizado, né, do interior de Santa Catarina, não era nem da capital ali, a gente tem ali os grandes clubes de Santa Catarina, Figueirense, Avaí, enfim, do interior, tem o Criciúma. Só que a Chapecoense, ela subiu e nunca mais desceu. Organização, um grande time ali que estava se mostrando uma grande organização. Nomes fortes estavam no elenco, o Kleber Santana, rodado em vários clubes brasileiros. A gente tinha ali no ataque o promissor Bruno Rangel,
também. No banco, Caio Júnior, treinador, né? Que fez história no Paraná, treinou também em grandes clubes como o Palmeiras, o Flamengo, enfim. A gente tinha ali alguns nomes importantes do futebol também na equipe da Chapecoense. Infelizmente, a gente acorda com essa triste notícia. Aí a gente acaba pensando, né, Lidiane? Pô, vamos viver a vida, porque você não sabe o dia de amanhã, né? Exatamente. Alguns atletas ali no auge, você não sabe o que vai acontecer, pega o voo para trabalhar. Alguns jornalistas pegaram o voo para trabalhar e, infelizmente, isso acontece. Lembrando que esse time, muitos estavam aqui em São Paulo, disputando inclusive a última partida contra o Palmeiras, né? Nós tivemos aí no final de semana, onde o Palmeiras conseguiu conquistar a taça do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência e muitos estavam, inclusive aqui pertinho da gente, no Allianz Parque, localizado aqui em Perdizes, Pompeia. Nós estamos aqui na sede da Record TV na Barra Funda, são bairros vizinhos, bairros próximos. Então eles estavam ali há menos de uma semana aqui muito perto da gente, hoje infelizmente envolvidos nessa tragédia. Foram protagonistas aí, né, do título do Palmeiras, porque exatamente eram eles que estavam enfrentando o campeão brasileiro desse ano. E é isso, né? A gente tem que viver a vida assim, viver cada dia, aproveitar bastante, porque não sabe o dia de amanhã. O futuro é incerto. Para você que sintoniza nesse momento a Record News, 11 horas 18 minutos pelo horário de Brasília. O Brasil, infelizmente, hoje foi surpreendido com a tragédia. Essa notícia sobre o voo que estava conduzindo jogadores, a delegação da Chapecoense, juntamente com jornalistas, convidados também, e infelizmente partiu de Santa Cruz de la Sierra com destino a Medellín. A aeronave acabou sofrendo um pouso forçado, a princípio por uma pane elétrica que foi sinalizada pelo piloto por volta de 10 da noite, horário local da última segunda-feira, horário local da Colômbia. Foi avisada, então, essa pane. 15 minutos depois, a aeronave sumiu ali dos radares e logo em seguida foi constatada essa queda, esse pouso forçado. O piloto possivelmente tentou gastar o combustível ou descartá-lo, evitando uma possível explosão, o que de fato ele conseguiu, já que a aeronave sofreu sim um pouso brusco, um pouso forçado, foi partida em 3 partes, mas pelo estado que ela foi encontrada, nenhuma explosão aparente aconteceu. A aeronave levava 81 pessoas a bordo, sendo 22 jogadores, 9 tripulantes, 28 integrantes da comissão técnica, junto com convidados, e 22 jornalistas. Desses jornalistas, muitos colegas de profissão aqui da gente, Vitorino Sherman, Mário Sérgio Pontes, que inclusive já trabalharam conosco aqui na Record TV e hoje prestavam serviços para a Fox, infelizmente vítimas nessa tragédia. Exatamente. Bom, a gente dá sequência aqui, a polícia de Antioquia divulgou fotos do local desse acidente. A gente percebe aí as imagens, muitas autoridades. Olha só como é difícil o acesso a essa região. Como nós já havíamos colocado aqui para vocês, uma região montanhosa, uma geografia muito difícil realmente de ter acesso. Olha a dificuldade dos carros enfrentados aí da Cruz Vermelha, dos policiais. Por isso, no primeiro momento, as autoridades chamaram inclusive a ação popular. Pediram para que moradores, pessoas que estivessem ali próximas a essa área, distante 30 quilômetros do aeroporto José Maria Córdova, que se mobilizassem, usassem os veículos com tração 4x4 para justamente ajudar nesses primeiros momentos de resgate a esses possíveis sobreviventes. Vejam aí o estado da fuselagem, é uma parte da fuselagem completamente destruída. E essa mata fechada ali no local próximo, né? Isso que atrapalhou também, não podemos ter aí o resgate aéreo, o resgate apenas terrestre. E claro que se você tem ali de repente um helicóptero, alguém que possa levar essas vítimas com vida mais cedo para os hospitais ali da região, isso ajudaria, né? E aí, somente o resgate terrestre pelas essas imagens divulgadas aí pela polícia. A gente percebe, então, o estrago causado por esse pouso forçado. A gente pode até colocar que o piloto teve uma atitude heróica, mesmo entre as vítimas, infelizmente, as mortes registradas aí nesse acidente, ele ainda assim conseguiu descartar ou despejar, ainda não sabemos, um trabalho de perícia mais apurado será elaborado, justamente descartar ou tirar esse combustível da aeronave para evitar o que poderia ser ainda pior. No meio disso tudo, temos até então 5 sobreviventes que poderiam
não existir caso acontecesse uma explosão dessa aeronave, que foi evitada graças à atitude do piloto, que desprezou esse combustível antes do pouso forçado. Bom, só lembrando então, os jogadores que estavam a bordo aí são Danilo e Foman, os goleiros. Foman segue com vida. Danilo, infelizmente, ele chegou a ser resgatado com vida, mas morreu no hospital. Os laterais Jimenez, Denner, Alan Ruschel. O Alan Ruschel também foi resgatado com vida, passa por cirurgia. E além do lateral Caramelo. Os zagueiros Marcelo, Felipe Machado, Thiago e Neto. Neto, Lidiane, era dado como morto já. Só que depois, na busca ali pelos corpos, enfim, para a retirada dos corpos, os policiais encontraram o Neto com vida e ele também foi encaminhado para um hospital. Os volantes Josimar, Gil, Sérgio Manuel e Matheus Biteco também estavam a bordo. Os meias Kleber Santana, Arthur Maia, os atacantes Kempis, Ananias, Lucas Gomes, Thiaguinho, Bruno Rangel e Canela. Eram esses os jogadores, além do técnico Caio Júnior da Chapecoense que estavam. Além deles, também estavam a bordo jornalistas. São 21 jornalistas, colegas nossos, que infelizmente também estavam nessa tragédia que nos acordou hoje com essa triste informação, essa tragédia, esse acidente que aconteceu por volta das 10h15 da noite do horário local, era 1h15 da manhã aqui no horário de Brasília, e agora 11h23, horário de Brasília, ou seja, aproximadamente 10 horas. Claro que as informações vêm chegando aos poucos, ainda é um curto período, né, do momento do acidente até agora, então a gente vai informando vocês aos poucos. E a gente lembra aqui que o presidente Michel Temer lamentou o acidente com a equipe da Chapecoense durante a cerimônia de entrega do Prêmio Mérito Brasil de Governança e Gestão Pública. Quero, antes de saudar as autoridades e cumprimentar a todos, eu quero mais uma vez lamentar o infausto acontecimento que gerou o falecimento de uma equipe de futebol e vários que acompanhavam esta equipe de futebol lá de Chapecó. Para nós, logo pela madrugada, logo de manhã, foi um fato tristíssimo e a única coisa que podíamos fazer, lamentavelmente, além de orar por aqueles que partiram, era tomar providências do governo federal a fim de dar apoio às famílias, especialmente, que sim lutaram nesse momento. A aeronáutica colocou à disposição aviões para levar familiares. Evidentemente, é preciso também desembaraçar os corpos, no que entrou em ação o Itamaraty. Então, ao fazê-lo, eu quero muito tristemente, né, lamentar mais uma vez, incorporando-me, portanto, naquele minuto de silêncio que inauguralmente foi realizado nesta reunião. Bom, e os moradores de Campos dos Goytacazes estão reunidos em frente à casa do jogador da Chapecoense, Bruno Rangel, que estava no avião que caiu. Então a gente vai ao vivo com o Marcelo Vidal, que está em Campos. Marcelo, bom dia para você, se é assim que a gente pode chamar. Claro, o dia não é bom. Quais são as informações por aí? A cidade que tinha em Bruno Rangel um ídolo, né? Exatamente, Nolan. Bom dia. Bom dia para a Lidiane e para todos que acompanham. A cidade está em clima de total comoção com essa notícia, todos pegos de surpresa nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Como você disse, muitas pessoas, amigos, familiares estão neste momento na casa dos parentes do Bruno Rangel, de 34 anos, que nasceu em Campos dos Goytacazes e começou cedo o sonho de ser jogador de futebol. Na cidade, ele começou a carreira no Goytacás, em seguida também passou pelo rival Americano. Aqui no Rio de Janeiro, ele ainda atuou no Macaé e também no Boa Vista. Depois passou por clubes do Nordeste, além de Paysandu e Joinville. Em 2003, foi contratado pela Chapecoense e no mesmo ano foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, com 31 gols em 34 jogos. No ano passado, Rangel jogou pelo Al Arabi, time do Catar, e neste ano voltou para a Chapecoense. No Campeonato Brasileiro da Série A, ele está entre os artilheiros com 10 gols. Bruno Rangel é o maior artilheiro da história da Chapecoense, com 81 gols. E na cidade o comentário é esse: a tragédia com a equipe da Chapecoense,
Um acidente que pegou muita gente de surpresa, né? Já que a Chapecoense disputaria uma importante final, uma importante decisão. Bruno Rangel era muito querido entre os campistas. Eu conversei também agora pela manhã com um sobrinho do Bruno Rangel, que informou que a família, evidentemente, está muito abalada, muito abatida com esta notícia. Eu conversei agora também, há pouco, por telefone, há poucos minutos, com o Odivan, ex-jogador do Vasco da Gama, atuou também pela seleção brasileira. O Odivan, que era muito amigo do Bruno Rangel e também está muito abalado com tudo o que aconteceu. Lidiane, Nolan. Obrigada, Marcelo, pela participação aqui conosco. Um bom trabalho para você, boa cobertura por aí também. Obrigado, Marcelo. Conversamos então com Marcelo Vidal, apresentador lá de Campos dos Goytacazes, cidade, inclusive, do Bruno Rangel, atacante, infelizmente, uma vítima também entre os jogadores da Chapecoense na queda desse avião. Bom, e a esposa do Alan Ruschel postou em uma rede social uma mensagem falando sobre esse ocorrido. Amanda agradeceu a Deus por Alan estar no hospital em estado estável. A esposa de Alan disse estar orando por todos que ainda não foram socorridos e desejou força para todas as famílias das vítimas. A gente vê aí nessa foto o Alan que estava ao lado do goleiro Danilo. Bom, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes, reforçando o convite. Todos os canais abertos aqui para que você participe também desse momento de grande solidariedade, comoção nacional e internacional. Hashtag Link Record News para você deixar a sua homenagem, a sua mensagem nesse momento de despedida e de conforto a todos os envolvidos com o time da Chapecoense. Até já. 11h33 pelo horário brasileiro de verão. Link Record News na cobertura especial sobre a tragédia que acordou o Brasil na manhã desta terça-feira, envolvendo dirigentes, equipe também da Chapecoense. Está de volta. Bom, e o zagueiro Felipe José Machado publicou um vídeo antes de o avião sair do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Santa Cruz de la Sierra, no Paraguai. Ele falava sobre o início da viagem para a Colômbia. É possível ver os integrantes da comissão e dirigentes. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fone. Vai começar a viagem pra Colômbia aí, ó. Dia, Caduzinho, Fone. Acre, depois nós vamos pra onde, Cadu? Acre de novo. Volta pro Acre. Cubídia. Volta pro Acre de novo, vamos aqui. É isso aí, galera. Vai começar agora. Bora. Aí, Xi, manda um alô aí pra galera. Agora vai sair, vai partir. Valeu. Josimito. É nóis. Bom, e a Embaixada do Brasil em Bogotá está em contato com as autoridades colombianas para obter informações e tomar algumas decisões sobre o que será feito a partir de agora. Quem está na linha agora é o embaixador brasileiro em Bogotá, Júlio Bitelli. Júlio, muito obrigado pela sua participação aqui no Link Record News. Quais são as providências a serem tomadas a partir de agora? Júlio, nos ouve? Nós estamos... Bom, daqui a pouquinho vamos restabelecer o contato, então, com o embaixador brasileiro em Bogotá, Júlio Bitelli, que vai falar dos próximos procedimentos, as ações que devem ser tomadas nesse momento para facilitar a vinda, o traslado dos corpos das vítimas, enfim, o que deve acontecer daqui para frente, em instantes, aqui no Link Record News. E olha, os clubes brasileiros, Lidiane, eles trocaram o escudo em apoio ao Chapecoense, à Chapecoense. Após o acidente que vitimou grande parte da delegação técnica da Chapecó, o clube trocou o próprio escudo para o preto e branco, isso em sinal de luto. Vários clubes também trocaram seus avatares nas redes sociais em apoio ao clube catarinense, entre eles os próprios rivais de Santa Catarina, o Figueirense, o Avaí, eles trocaram ali o avatar que a gente chama ali, o escudo, então, dos clubes, o brasão dos clubes pelo clube da Chapecoense. Além dessa homenagem, os clubes deixaram mensagens de solidariedade à Chapecoense. Os clubes também se uniram para postar uma mensagem única com a mensagem que hoje todos são apenas um só. Bom, a gente segue agora ao vivo até Paraná, Curitiba, onde está a Fabiana Vantucci, local inclusive próximo, né? A sede do time atingido por essa fatalidade, por essa tragédia. Fabiana, bom dia. Olá, Fabiana. Inclusive o Paraná, da onde era o técnico Caio Júnior, né, Fabi?
É verdade, Nolan, bom dia para você, bom dia, Lidiane, bom dia a todos. Olha, a gente continua falando aí sobre esse terrível acidente. Você falou agora há pouco, Nolan, vários times aí manifestando solidariedade. A Chapecoense aqui não é diferente. Os clubes paranaenses também manifestaram apoio ao time, torcedores e a familiares, com várias mensagens em redes sociais. Entre as vítimas, assim como Caio Júnior, nomes de muito destaque que passaram por clubes aqui do estado. Vamos conferir. Os clubes paranaenses chegaram a mudar os escudos das equipes nas redes sociais para o da Chapecoense. O Curitiba fez a seguinte postagem no Twitter: hoje todos os clubes do Brasil são um só. Estamos com vocês. O jogador Gil, que está entre as vítimas, já fez parte do clube. O Paraná, antigo time do treinador Caio Júnior, também usou o Twitter para expressar solidariedade à Chapecoense. O clube postou a seguinte mensagem: vocês são um exemplo, força aos familiares e amigos nesta hora difícil. Lembrando que em 2006, quando foi técnico do Paraná, Caio Júnior levou o clube à 5ª colocação no Campeonato Brasileiro e credenciou a equipe pela primeira vez em sua história à disputa da Libertadores. O Atlético Paranaense, que também tinha ex-jogadores atuando na Chapecoense, postou a seguinte mensagem: nossa solidariedade à população de Chapecó e aos familiares de todos que estavam no voo. Força neste momento difícil. Entre os jogadores que passaram pelo Atlético está o meia Kleber Santana e o lateral esquerdo Alan Ruschel, um dos sobreviventes. O Londrina também lamentou profundamente o acidente. O goleiro Danilo, que nasceu em Cianorte, no noroeste do Paraná, já atuou no Londrina e foi no clube que despontou para o futebol brasileiro. Ele foi resgatado com vida, mas morreu no hospital. Além dos atletas, o ex-jogador e técnico Mário Sérgio Paiva também estava com a delegação. Ele trabalhava como comentarista esportivo e estava com a equipe que iria transmitir a final em Medellín. Mário Sérgio foi técnico do Atlético Paranaense em 2001, no início da campanha que levou o time ao título brasileiro. Como nós acabamos de conferir, sem dúvida, nomes que fizeram história aqui no futebol paranaense. Nolan e Lidiane, voltamos ao estúdio com vocês. Seguimos acompanhando essa cobertura especial sobre o acidente. Fabiana, a gente aproveita a sua participação aqui no Link Record News, nessa cobertura especial que a Record News faz, infelizmente, sobre essa tragédia, para destacar um ponto. O filho do técnico Caio Júnior só não embarcou nesse mesmo voo porque ele esqueceu o passaporte. Isso veio à tona aí nas primeiras horas da manhã. Algum tipo de comunicado ele já fez à imprensa? Ele já se manifestou de alguma forma? Sim, Lidiane, ele se manifestou até por uma rede social. O filho aí do Caio Júnior disse que realmente é um momento muito difícil para toda a família, mas que ele, a mãe e o irmão estavam bem, mas pediram muito respeito e privacidade nesse momento tão complicado. E a gente aí aproveitando também muitos familiares do Caio Júnior, porque ele é de Cascavel, aqui no oeste do Paraná. Então tem muitos familiares dele aqui no estado também, todos muito tristes aí, expressando essa tristeza, infelizmente, com essa trágica notícia em redes sociais. Obrigada, Fabiana. Bom trabalho para você. Obrigado, Fabiana. Bom, agora a gente fala com o comentarista esportivo Alexandre Pretzel, que está ao vivo com a gente por telefone. Pretzel, bom dia para você. Um dia triste, evidentemente, para o esporte, mas também para o jornalismo esportivo, né, Pretzel? Bom dia, Nola. Bom dia, Lidiane, a todos da Record News. Sem dúvida, né? É uma notícia trágica que nos abala profundamente, porque não é só uma questão esportiva também, é uma questão sentimental. Nossos colegas de produção também presentes, além, é claro, de tudo que cercou a Chapecoense, né? E para vocês terem uma ideia, durante os últimos 30 dias eu tive muito contato com o assessor de imprensa do Chapecoense, Clériston Silva, que sempre me atendeu muito bem. Fiz várias entrevistas com o próprio Caio Júnior, que era meu conhecido de anos, lá de Porto Alegre. Ele é paranaense, mas jogou no Grêmio, no Internacional também. Mas o Kleber Santana, eu entrevistei ele sábado, antes do jogo contra o Palmeiras. Bruno Rangel, centroavante também, que marcou nome de época na Chapecoense. E meu grande amigo, aí sim esse eu vi crescer, o preparador físico Anderson Paixão, filho do preparador Paulo Paixão. Então são realmente notícias muito tristes, a gente fica consternado e estamos à disposição. Nola e Lidiane.
Não que tristeza combine com algum tipo de comunicado, Pretzel, mas a gente não está realmente acostumado, não tem na memória alguma coisa ligada a esporte, principalmente ao futebol, que traz para os brasileiros, em especial, tantas alegrias, né? Tristezas a gente vê, às vezes, o descontentamento da troca de um técnico, de um jogador ou brigas entre a torcida, mas uma tragédia marcando, infelizmente, uma transmissão aí, um momento tão feliz da Chapecoense como um todo, não combina, não? Verdade, né, Lidiane? E a gente, nós jornalistas, principalmente, a gente está toda hora também, na medida do possível, viajando de avião. A gente também sente na própria pele, por exemplo, todos os percursos que a gente já fez na nossa vida, tudo que a gente passa também, eu me coloco sem dúvida no lugar dele, por uma tragédia que acontece, sempre que isso possa ocorrer. Realmente um sentimento muito, muito triste. E a Chapecoense, ela era o Brasil, né? Sem dúvida, porque um clube que a gente vem acompanhando, que nunca teve tradição no futebol brasileiro, mas eles adotaram uma gestão tão profissional de 2008 para cá, não tinha uma dívida trabalhista, uma gestão realmente que até começava a virar referência para clubes médios e menores no Brasil, né? E eles começaram a ganhar espaço, subiram da Série D do Brasileiro, da 4ª divisão, foram subindo para a Série C, passaram pela Série B 2 anos até chegar à Série A. E sempre com o trabalho no seguinte, o ano que vem a gente vai subir mais uma posição, primeiro ano é para a gente permanecer, segundo ano é para crescer mais e até chegar num torneio sul-americano. E o grande sonho da Chapecoense, eu também já tinha entrevistado o presidente Sandro Palaoro, um jovem também, um cara muito entusiasmado com a gestão da Chapecoense, era sempre disputar a Libertadores da América. Esse era o grande sonho. E aí eles conseguiram chegar na decisão da Copa Sul-Americana. Então as imagens que a gente vê, Lidiane, da festa deles no embarque, da torcida, eu tive a oportunidade de cobrir jogos na Arena Condá, reformada, a cidade é muito bem organizada, também um povo bem acolhedor, Chapecó é bem próximo do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, já fui lá várias vezes. Então realmente, olha, é uma notícia realmente que nos choca profundamente e é uma pancada no estômago, como a gente costuma dizer, Lidiane. E essas homenagens agora de outros clubes brasileiros, também a suspensão da final de hoje, também de amanhã, perdão, a final da Copa do Brasil, que foi suspensa também pela CBF, é o mínimo que se espera, né, Pretzel, essas homenagens e essa postura da CBF? Sem dúvida, né, Nola? Agora não tem mais, como é que eu posso dizer, tem que passar, né? A gente sabe que haverá, evidentemente, o resgate dos corpos, isso é demorado. Tem a consternação das famílias, da própria comunidade mundial do futebol. A gente vê manifestações da FIFA, de vários clubes internacionais, e aí realmente é uma consternação no mundo todo. E evidentemente que a Chapecoense será homenageada, os falecidos também, com minutos de silêncio aí antes de todos os jogos espalhados pelo mundo. E acho que a CBF agiu rápido e agiu bem. Já adiou a final da Copa do Brasil, provavelmente para a próxima quarta-feira, dia 7 de dezembro, e já adiou a rodada final do Campeonato Brasileiro da Série A para o dia 11 de dezembro, porque não tem clima, né? Realmente não tem clima, e a gente sabe que a comunidade no futebol, há adversários, há oponentes, mas nessas horas, realmente, todo mundo se une na dor e na tristeza por todos que se foram realmente. Pretzel, você citou bem aí, rodada então, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, foram adiadas sem uma data confirmada ainda oficialmente. E agora a questão da competição sul-americana, porque infelizmente ainda que voltasse então, realmente o time da Chapecoense não tem equipe suficiente para disputar. Como é que fica então a final de um campeonato dessa magnitude nessa situação? Olha, me chamou muita atenção, Lidiane, a postura do Nacional de Medellín, né? Através do presidente Juan Cuesta, que gostaria até de proclamar a Chapecoense como campeã da Copa Sul-Americana, né? Isso, evidentemente, tem que ser ratificado pela Conmebol, e a própria Conmebol também coloca a possibilidade de, talvez não havendo uma decisão, que o Nacional seja proclamado como campeão, isso pode acontecer também, e a Chapecoense disputar a Libertadores da América do ano que vem. São duas possibilidades aí que podem acontecer ainda hoje, evidentemente aguardando pela confirmação da Conmebol. Mas a Chapecoense, é claro, perdeu vários jogadores, né? Não tem como entrar em campo, evidentemente, mesmo que alguns times pudessem emprestar atletas, mas isso é muito em cima. Então eu acho que a Copa Sul-Americana termina. Acho que não haverá disputa de decisão
e vamos esperar apenas pela ratificação da Conmebol. Ou o Nacional fica com o título, ou por uma questão até de hombridade, dá para dizer assim, né? Uma questão de fair play, o Nacional proclama, permite que a Chapecoense seja proclamada campeã e a Chapecoense disputa a Libertadores da América no ano que vem. Até porque o Nacional é o atual campeão da América e já tem presença garantida na Libertadores de 2017, Lidiane. Tá ótimo, Pretzel. Muito obrigada pela sua participação. Sabemos o quão difícil é falar nesse momento. Você que perdeu inúmeros parceiros, enfim, pessoas do convívio social, muito obrigada. Nossos sentimentos aqui para você também. Conforto a todos os envolvidos nessa tragédia, infelizmente, que abalou todo o Brasil e mobiliza todo o mundo, com pessoas envolvidas aí no time da Chapecoense, convidados, jornalistas, pessoas que estavam apenas no exercício da profissão. Obrigado, Pretzel. Bom Grande dia para abraço, você, se assim é possível, né? Um abraço, Nola, um abraço, Lidiane. Estou sempre à disposição de vocês. É um prazer imenso participar com você. Bom, a gente segue aqui. Claro, essa notícia é destaque nas capas da imprensa internacional. A comoção é geral, nós percebemos aí pelas redes sociais vários destaques sendo mostrados e agora então vamos ver as capas então que estampam a imprensa internacional. No argentino Clarín, toda a página principal foi tomada pela foto do avião destruído. O colombiano El Tempo destaca que a aeronave transportava o rival do Nacional. Na rede americana CNN, o apresentador dá a notícia. Na capa do espanhol El País, a foto de um sobrevivente recebendo os primeiros socorros. E uma das manchetes destaca que o time viajava para a primeira final no continente. O esportivo francês L'Équipe escreveu: drama aéreo na Colômbia. E o britânico The Guardian destacou o resgate dos sobreviventes. Bom, outros acidentes de avião, infelizmente, né? Esse não foi o primeiro, outros acidentes já marcaram o mundo do esporte, vamos ver. 2 helicópteros com atletas franceses se chocaram há 1 ano e meio na Argentina. Todas as 10 pessoas a bordo morreram. Entre elas, a nadadora medalhista olímpica Camille Muffat, o boxeador, também campeão olímpico, Alexis Vassin, e a navegadora Florence Artaud. Em 2011, um time russo de hóquei no gelo, o Lokomotiv, morreu quando o avião em que a equipe estava pegou fogo logo depois de decolar perto de Moscou e caiu num rio. Há 20 anos, o Corinthians passou por um susto. O avião com a delegação tombou na pista do aeroporto de Quito, no Equador. Em 1993, 18 jogadores da seleção de futebol da Zâmbia, na África, e a equipe técnica morreram na queda de uma aeronave da Força Aérea do país. Eles jogariam as eliminatórias da Copa de 94. Em 49, 18 jogadores do time de futebol italiano do Torino morreram num avião que bateu numa montanha perto de Turim. Eles voltavam de um amistoso em Portugal. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Continue com a gente, até já. Link Record News de volta na sua tela agora, 11 horas e 54 minutos, horário brasileiro de verão. Estamos de volta falando nessa cobertura especial sobre a tragédia envolvendo o pouso forçado, a queda de uma aeronave na Colômbia, que levava aí dirigentes, jogadores da Chapecoense, jornalistas e convidados também, que fariam então a cobertura, a transmissão da partida que aconteceria amanhã, 9h45, pelo horário de Brasília. A gente aproveita para falar que o zagueiro Felipe José Machado publicou um vídeo antes de o avião sair do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Exatamente, esse vídeo a gente vai acompanhar aí, o pessoal muito eufórico, porque era realmente um jogo histórico para a Chapecoense. A Chapecoense, que é a primeira equipe brasileira, a primeira equipe catarinense a chegar a uma final de Copa Internacional, de uma Sul-Americana. Então era um momento histórico para o futebol de Santa Catarina. Então ele falava sobre o início dessa viagem para a Colômbia. A gente vai ver aí os integrantes da comissão e também dirigentes. Vamos acompanhar. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fone. Vai começar a viagem pra Colômbia aí, ó. Dia a dia, Escadozinho, Acre, depois nós vamos pro
Pra onde, Cadu? Acre de novo. Volta pro Acre. Cubídia. Volta pro Acre de novo, vamos aqui. É isso aí, galera. Vai começar agora. Bora. Aí, Xi, manda um alô aí pra galera. Agora vai sair, vai partir. Valeu. Josimito. É nóis. Acho que essa imagem que tem que ficar, né, Lidiane, de muita alegria, muita vontade, muito trabalho, né? Mesmo no trabalho eles estavam felizes, conquistaram aí uma vaga em uma final de Copa Sul-Americana. Mais uma vez a gente lembrando, é um time pequeno do interior de Santa Catarina, chegando tão longe, né? Então essa é a imagem que tem que ficar. E a gente percebe ali o esporte ligado à vitalidade, né, a condicionamento físico. São atletas jovens que realmente estavam ali no auge das carreiras, com um local de destaque, levando o nome do Brasil bem representado, inclusive, para um outro país. Essa tragédia tem dados desencontrados, torcemos para que esses dados sejam revertidos no número maior de sobreviventes. Até o momento, há informações ainda não oficiais que dão conta de mais de 70 mortos e temos também alguns sobreviventes. E há um desencontro, infelizmente, entre esses sobreviventes. Nós pedimos até realmente uma certa cautela, um certo cuidado, porque sabemos que muitos que nos acompanham são parentes, são pessoas próximas aos jogadores, aos jornalistas que estavam envolvidos também nessa cobertura e, por isso, um cuidado realmente com os nomes que estão sendo divulgados. Temos aqui como sobreviventes que foram localizados 2 goleiros da Chapecoense, entre eles o Danilo e o Jackson Follmann. O Jackson Follmann está confirmado, passa por cirurgia nesse momento, ele foi resgatado ali com politraumatismo, mas está num quadro estável neste momento. Já o goleiro Danilo foi dado como sobrevivente, depois a imprensa local chegou a confirmar que ele não teria resistido aos ferimentos, colocaram o nome então do Danilo na parte ali, na listagem, infelizmente, dos mortos, e agora a Cruz Vermelha volta com a informação de que Danilo está em estado grave, porém é um dos sobreviventes dessa tragédia. Então, muito cuidado nesse momento, que as informações chegam, estão muito frescas e alguns dados podem aparecer desencontrados. Então, temos até então como dado e fonte da Cruz Vermelha, confirmando que o goleiro Danilo está entre os sobreviventes. Temos também o goleiro reserva, Jackson Follmann, o lateral Alan Ruschel, que sofreu lesões na coluna vertebral, também chegou a ser resgatado consciente aí pelos médicos. Temos também a tripulante, a aeromoça Jimena Soares, um jornalista, Rafael Renzel, e ainda como parte da Chapecoense, o Hélio Neto, conhecido aí como Neto, ele que teve também algumas lesões, mas que foi localizado e resgatado com vida numa das partes da fuselagem dessa aeronave. Bom, o estado desses jogadores que sobreviveram, então, agora, de acordo com fontes oficiais aí, o estado deles é grave. De acordo com o cônsul brasileiro em Medellín, o José Aníbal Cuervo, o lateral esquerdo Alan Ruschel respira por aparelhos. O goleiro Jackson Follmann passa por uma cirurgia delicada e o zagueiro Neto está internado. Eles estão em diferentes hospitais da região. A gente aproveita mais uma vez para destacar, são informações que chegam a todo momento. Agora há pouco o número de mortos estava ali na casa dos 76, agora 75. Então a gente pede um pouquinho de cautela de toda a imprensa. Nós estamos aqui apurando os dados, nenhuma informação oficial, nenhuma listagem oficial foi declarada, foi publicada até agora. Então nós trabalhamos realmente com as informações que chegam a todo momento. Torcemos para que esse número de sobreviventes aumente a qualquer momento, assim como aconteceu com o último resgatado, o jogador Neto. As operações de resgate haviam sido suspensas, então uma lista havia sido fechada com o número de mortos e sobreviventes. Então, logo o trabalho de resgate foi colocado novamente em prática, ele foi encontrado numa parte da fuselagem com vida e resgatado a hospitais da região. Felizmente, mais uma vida ainda num estado delicado, mas que foi preservada e deslocada em toda essa tragédia. Bom, e de acordo com informações oficiais da Cruz Vermelha da Colômbia,
já há 60 corpos resgatados. Outros 15 ainda estão dentro do avião, presos, então, na fuselagem. Os profissionais envolvidos nas buscas tentam liberar o mais rápido possível o restante dos corpos. Lembrando que daqui a pouquinho, então, agora meio-dia, 1 minuto pelo horário brasileiro de verão. É por volta realmente desse horário que está previsto um voo saindo aqui do Brasil, levando advogados, médicos, outras autoridades aqui do Brasil para auxiliar as autoridades lá da Colômbia no reconhecimento dos corpos, no atendimento médico. São especialistas, inclusive, em transplantes de órgãos que podem ser muito eficazes nesse momento tão delicado de resgate às vítimas. Bom, os atletas, claro, estavam ansiosos para esse jogo. Seria a primeira final internacional de um time de Santa Catarina. A equipe iria viajar em um voo fretado, mas a Agência Nacional de Aviação Civil negou esse pedido do clube. Essas são as primeiras imagens do avião logo depois da queda. A fuselagem bastante danificada no meio de uma área de vegetação. O avião usado pela equipe pertence à companhia aérea Lamia. 72 passageiros e 9 tripulantes estavam a bordo. O avião decolou do Brasil na noite de segunda-feira e chegou a fazer uma escala em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A aeronave perdeu o contato com a torre de controle ao sobrevoar o município de La Serra, perto de Medellín. Estádio do Palmeiras, zona oeste de São Paulo. Foi aqui o último jogo do time da Chapecoense antes do embarque para a Colômbia. No domingo, a equipe perdeu para o Palmeiras por 1-0. Foi por causa dessa partida que o voo, que terminou em acidente, decolou do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. A equipe de Santa Catarina tinha planejado um voo fretado saindo de São Paulo com escala na Bolívia, mas a Agência Nacional de Aviação Civil negou a solicitação. Segundo a ANAC, existem empresas para fazer esse tipo de voo no Brasil e também na Colômbia. Este vídeo mostra a equipe da Chapecoense pouco tempo antes do embarque. Nas redes sociais, o Atlético Nacional, rival da Chapecoense, lamentou o acidente. Atlético Nacional lamenta profundamente e se solidariza com a Chapecoense pelo acidente ocorrido. Os jogadores estavam ansiosos para a partida. O craque do time, Kleber Santana, postou uma foto momentos antes do embarque. E neste vídeo, os jogadores falam do sonho da conquista. Estamos vivendo um sonho, o maior da nossa história. Um sonho cada vez mais próximo de se tornar real. A partida, que estava marcada para quarta-feira, às 9h45, em Medellín, será adiada. Bom, e após a tragédia envolvendo o avião que levava a Chapecoense para a decisão da Copa Sul-Americana, a FIFA se pronunciou prestando solidariedade. Gianni Infantino, presidente da FIFA, classificou o dia como muito triste. Abre aspas. É um dia muito triste para o futebol. Lamentamos profundamente a queda do avião na Colômbia, uma tragédia chocante. Fecha aspas. Isso foi o que disse Infantino ao site oficial da entidade da FIFA. Já a Chapecoense também divulgou uma nota oficial com a seguinte publicação. Em função do desencontro das notícias que chegam das mais diversas fontes jornalísticas, dando conta de um acidente com a aeronave que transportava a delegação da Chapecoense, a Associação Chapecoense de Futebol, através de seu vice-presidente Vantoso, reserva-se ao direito de aguardar o pronunciamento oficial da autoridade aérea colombiana a fim de emitir qualquer nota oficial sobre o acidente. Que Deus esteja com os nossos atletas, dirigentes, jornalistas e demais convidados que estão junto com a delegação. Só relembrando aqui que a Chapecoense fez um comitê de urgência, foi montado ali, inclusive no aeroporto próximo à cidade, justamente para que as informações sejam concentradas, as famílias tenham um único local a recorrer realmente para que os dados sejam apurados, informações apuradas, afinadas e isso seja então repassado aos familiares, amigos, parentes que buscam uma informação importante nesse momento. Bom, o avião que levava o time da Chapecoense perdeu contato com a torre por volta das 10h15 da noite do horário local e caiu então ao se aproximar do aeroporto perto de Medellín. A aeronave se declarou em emergência por falha técnica, isso às 10 da noite do horário local, 1h da manhã aqui do horário de Brasília. Então quem fala agora sobre as possíveis causas desse acidente é o diretor de segurança de voo do Sindicato dos Aeronautas, Matheus Ghisleni. Matheus, muito obrigado pela sua participação aqui no Link Record News. Boa tarde, Diane. Boa tarde, Nola. Matheus, a gente consegue afirmar quais seriam as possíveis causas aí que provocaram essa tragédia?
Ainda é cedo para que a gente possa levantar essas possibilidades, visto que várias informações, como já foi mencionado, elas chegam de forma truncada, tanto à imprensa quanto a nós, o sindicato. Então, nós já tivemos diversas informações que, com o passar do dia, já não foram confirmadas. O que realmente se sabe até o momento foi que a aeronave realmente declarou emergência e nessa emergência, no primeiro momento, teria sido informado um problema elétrico e a partir de então a aeronave iniciou um procedimento de espera. Acredita-se que para tentar resolver esse problema ou fazer uma análise mais adequada do que estava acontecendo. Agora, o piloto teria despejado o combustível logo após perceber, então, essa possível falha elétrica. Quando o piloto despeja combustível, isso ainda vai ser apurado, porque a gente ainda não tem a informação se esse modelo dessa aeronave poderia ter aí essa função de despejar combustível, mas é o que o pessoal relatou até agora, então, que ele despejou o combustível. Por que o piloto toma esse procedimento? Normalmente, as aeronaves que possuem o sistema de alijamento de combustível são aeronaves de grande porte, aquelas que, quando elas decolam, elas estão acima do peso máximo que a aeronave pode pousar. Então, na eventualidade de uma necessidade de um retorno imediato para pouso, em que ela esteja acima do peso, os pilotos podem fazer esse procedimento de alijamento do combustível para que se esteja dentro do peso previsto para pouso. Claro que existem situações que a emergência é muito mais grave, que a relação do peso é menos importante do que pousar. Aqui no Brasil nós não temos, na aviação civil, esse modelo de aeronave voando. Eu particularmente não conheço a operação dessa aeronave. Não sei se ela possui esse mecanismo de alijamento de combustível. Mas pelo porte da aeronave, eu acho pouco provável que ela tenha esse sistema e que os pilotos tenham feito esse tipo de procedimento, uma vez que o alcance da aeronave ele é muito próximo do alcance do destino desse voo. Agora, Matheus, dentro do que nós conhecemos até então, que veio a público pela imprensa local, inclusive, as imagens que nós observamos neste momento da fuselagem da aeronave, o piloto, então, conseguiu, dentro das suas condições, ali das suas máximas condições, evitar uma tragédia ainda maior? Nesse momento é difícil fazer esse tipo de análise, porque, na verdade, as próprias autoridades colombianas, que são as responsáveis pela investigação, elas estão ainda no momento inicial colhendo maiores informações, em busca ainda de evidências no local do acidente, de quais foram os pontos iniciais que ocorreram a colisão da aeronave com o solo, quais foram os pontos seguintes, para que se possa ter uma ideia geral de como foi aquele momento da colisão. E a partir daí, uma série de outros fatores e outros itens serão analisados para que realmente se tenha uma melhor visão do que pode ter acontecido. Nós não podemos fazer nenhuma afirmação ou levantar alguma possibilidade do que os pilotos fizeram ou deixaram de fazer, porque nós não temos dados que nos suportem a isso. Agora, Matheus, pela sua experiência, de acordo com a imprensa local, essa aeronave é de fabricação britânica do ano de 1999, né? Agora, então, ela teria 17 anos de fabricação. É uma aeronave considerada antiga, considerada velha, por ter 17 anos em operação? Na verdade, a idade da aeronave, ela é um fator que precisa ser analisado, mas principalmente o que nós temos que analisar é a questão da manutenção da aeronave. Quais são os regulamentos que regulam a aviação de voos fretados no país também de origem do voo, se os programas de manutenção estavam sendo cumpridos ou não. Isso é mais importante do que a idade da aeronave. Mesmo aqui no Brasil, nós temos empresas que possuem aeronaves com idade, inclusive superior a essa aeronave, mas a nossa legislação ela prevê manutenções mais regulares e uma fiscalização mais intensiva dos órgãos reguladores.
E essa questão da tentativa de fretamento de um avião, de uma aeronave antes feita pela equipe da Chapecoense, teve aí essa possibilidade negativada pela ANAC. Para que a gente entenda, o público leigo no geral, como é que funciona isso? Por que então foi barrado esse fretamento de uma aeronave então estrangeira em solo brasileiro? Como é que funcionam esses acordos comerciais, Matheus? Nós temos a Organização Internacional da Aviação Civil, que é a organização que ela orienta a aviação no mundo inteiro. Cabe a cada país ter suas legislações próprias e existem esses acordos internacionais que versam sobre reserva de mercado e vários assuntos. A legislação brasileira, ela não permite hoje que se faça o tipo de voo que estava sendo solicitado, no qual a aeronave que faria o voo não pertence a nenhum dos dois países de interesse, ou seja, o Brasil e mesmo a Colômbia, porque os dois países teriam capacidade de fazer esses voos, estavam se utilizando, tentando uma autorização para que uma empresa fora desses dois países fizesse esse tipo de operação. E a legislação traz uma certa proteção para o mercado dos dois países, por isso que a Agência Nacional não autorizou esse voo, entendendo que o Brasil tem empresas que poderiam fazer, ou mesmo que a Colômbia teria empresas que poderiam fazer esse voo. Matheus, ainda que as imagens sejam chocantes, a aeronave foi partida em 3 partes. O fato de ter encontrado sobreviventes, ainda que o estado de saúde deles realmente requeira muitos cuidados e seja considerado bastante grave, a gente pode atribuir a um milagre ter encontrado esses sobreviventes em meio a essa tragédia? Realmente, analisando as fotos, as imagens que nós temos hoje, é realmente incrível que nós tenhamos sobreviventes a esse tipo de acidente. Normalmente, os acidentes que ocorrem com a aeronave, com colisão com o terreno, dificilmente existem sobreviventes. Visto também a velocidade que essas aeronaves voam hoje, do modelo mesmo que ocorre o acidente, aí vai da crença de cada um sobre o que pode ter favorecido esses sobreviventes. E mais uma pergunta, Matheus. Nós conversamos mais cedo com um especialista em voo. Ele disse que assim que o piloto entra em contato com a torre de controle, como foi o caso, ele passou, então, isso é um procedimento de rotina, passar as condições do voo. Nesse caso, ele entrou em contato para sinalizar uma pane elétrica. Assim que isso é sinalizado à torre de controle, a tripulação toda já está também em alerta para alguma coisa que não está caminhando como deveria ali no interior da aeronave. Para a gente tentar, claro que não vai retomar nenhuma vida, isso não vai mudar a história, mas o que deve ter acontecido nesses momentos que antecederam o pouso forçado, a tripulação chegou a avisar possivelmente então os passageiros de que um momento delicado estava acontecendo? Como é que é feita a orientação então para a tripulação em casos de emergência para que isso seja passado da melhor maneira possível, se é que é passado, aos passageiros? Normalmente, quando nós temos uma situação não normal nos voos, a tripulação ela tem que analisar muito bem o que deve e como deve ser passado aos passageiros essa situação. Pois situações no dia a dia que o passageiro não chega a notar o problema e que, dependendo da forma que for colocado a eles, pode gerar um transtorno grande a bordo que venha a piorar a situação. E claro que existem situações que os próprios passageiros já notam que algo de diferente está acontecendo. Aí vem toda a experiência e o trabalho dos pilotos na forma de transmitir essa situação aos passageiros, mesmo os comissários de voo também de fazer tentar tranquilizar os passageiros nesse momento, até que seja possível gerenciar da melhor forma o que está acontecendo, solucionando-se o problema ou prosseguindo para o pouso de forma segura, mesmo com esse problema a priori não ter sido solucionado, mas prosseguindo com a segurança necessária para concluir o voo. Tá certo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. A gente conversou agora com o Matheus Gislene, ele é diretor do Sindicato de Segurança de Voo dos Aeronautas. Muito obrigado, viu, Matheus? Um grande abraço. Obrigado, boa tarde. Obrigada. O Link Record News aproveita agora, faz uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já.
Agora, 12h20, Link Record News de volta na sua tela. De volta com a cobertura especial, infelizmente, dessa tragédia da aeronave que caiu na Colômbia, levando jogadores, dirigentes, comissão técnica e jornalistas aí ligados à Chapecoense. A gente convida agora o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Rafael, terça-feira triste, não? Boa tarde, se é que a gente pode chamar de boa, Lid, boa tarde, Nolan, boa tarde para você que está assistindo a gente em casa. Sim, eu acordei com essa notícia triste, assim como a maioria dos brasileiros. Realmente todo mundo chocado. E você vê isso exatamente nas redes sociais, né, que é o que eu venho trazer aqui para vocês todos os dias. A questão fica bem claro o que a rede social pode ser e que tipo de ferramenta ela é quando acontece uma tragédia tão triste como essa. Um bom exemplo é o seguinte, a gente já está falando agora na casa dos milhões de tweets. Por exemplo, Força Chape, só Chape como apelido do time, é a hashtag mais usada no mundo todo, uma distância muito grande para as demais, só que vários termos estão entrando na conversa. Fala-se do Danilo, fala-se dos outros jogadores, do Alan, de quem não sobreviveu, de ídolos lá de fora, como o Kleber Santana, por exemplo, que não sobreviveram. E a conversa, ela se estende pelo mundo. Não é um assunto que os brasileiros estão falando agora, tá, gente? É um assunto que o mundo está falando. Vocês já viram vídeos aqui de redes sociais que a gente vai mostrar para vocês também. Mas você tem o Barcelona postando sobre, o Real Madrid, a Bundesliga, que é a liga alemã de futebol, né? Como se fosse o campeonato brasileiro, mas o alemão. Todo mundo está postando, jogadores, o Rooney, o Neymar, todo mundo falando. E o mundo todo comentando. Você vê na CNN, vê em jornais europeus. Todo mundo falando dessa tragédia. E aí, como fica a rede social nesse sentido? Muitas entidades, como a CBF, a gente já mostrou aqui mais cedo no jornal, elas fazem notas oficiais, elas decretam luto, elas fazem comunicados em seus sites. Mas a rede social, ela entra como canal de divulgação disso. Então, ou a pessoa já fala direto na rede social dela, ou ela coloca ali no Twitter, no Facebook, no Instagram, a nota que eles colocaram no site. Trago para vocês agora o logotipo da Chapecoense em preto, que a gente está utilizando aqui no jornal. A própria Chapecoense colocou como avatar, que é aquela foto que você define do seu perfil na sua conta. E todos os outros times, essa aqui, né? E todos os outros times do Brasil se solidarizaram e colocaram como avatar de seus próprios, como escudo, né, de suas contas. Então você tem nesse aqui o Cruzeiro, o América, Ponte Preta, Flamengo, Santos, Palmeiras, Corinthians, Figueirense, Fluminense, todo mundo. Todos os times trocando o seu escudo para o da Chapecoense. Inclusive os grandes rivais, né? Lá de Santa Catarina, o Avaí, o Figueirense, né? Que são os rivais da Chapecoense dentro do estado, também mudando aí o seu logo. Isso é muito bonito de ver, né? Muito. Nessa hora não tem rivalidade. Não tem rivalidade. Não existe. O esporte, mais uma vez, dando uma lição para todos nós. O esporte que nós já colocamos aqui, nós estamos acostumados a noticiar sempre assim, notícias alegres, realmente que empolgam toda a nação. Exato. E nesse momento, mostrando o espírito esportivo presente, então, nessa parte que nós temos aí nas redes sociais, todo mundo unido, né? E como você disse, a gente noticia muito sobre esporte, fatos mais alegres, né? E a Chapecoense, ela estava num momento que ela acabou de jogar com o Palmeiras no jogo que deu título ao Palmeiras. Ela ia fazer uma inédita final de campeonato internacional. Então, assim, o horário que isso aconteceu, assim, movimenta mais ainda as redes. Fora isso, tem uma questão. Mostramos aqui durante o jornal vídeos feitos por atletas, quem estava nesse voo. E é justamente pelas redes sociais que esses vídeos são propagados. Eu trouxe um vídeo aqui, inclusive que eu acho que a gente não passou ainda, vi muito pouco esse vídeo, do Alan Ruschel, o lateral que sobreviveu. Ele fez no Snapchat dele, um snap, tem até 10 segundos, ele fez os 10. Tá aqui o Alan com o Danilo, o goleiro. Eles, curiosamente, estavam sentados um do lado do outro. E o Alan sobreviveu, acabou de passar por cirurgia, se não me engano, acho que ele está entubado, não é isso, coitado? E o Danilo, que foi dado como baixa, agora tem essa luz de esperança ali no fim do túnel para ele, para a família dele, que deve estar sofrendo muito. E aí a gente consegue também ter uma informação importante. Os dois, então, como sobreviventes, estavam sentados próximos. Exato. Então, é a parte da fuselagem que deve ter sido um pouco mais preservada em todo esse pouso forçado. Exatamente o que eu pensei, Lídia. É uma coisa para a gente começar a observar a partir de agora, porque eu vi esse vídeo muito pouco circulando. Porque como ele é um snap, o snap ele morre em 24 horas e se você não fizer o download dele, depois ele se perde. E pouca gente sabe fazer download de um snap de outra pessoa. Então eu encontrei esse vídeo, fiz o download dele, trouxe pra gente aqui, porque eu acho que ele é um vídeo muito importante, como a Lidy disse, tem até pistas nele do que pode ter acontecido.
São 2 dos que podem sobreviver a essa tragédia, a gente espera muito que eles sobrevivam. E tem um outro vídeo que eu vou pedir para passar de novo, a gente já passou ele aqui no jornal, que é do Felipe Machado, zagueiro, esse aqui, que mostra o voo todo. É interessante que também é um vídeo de rede social, por isso que eu pedi para a gente reprisar esse vídeo que a gente já utilizou, mas foi propagado por rede social. Então, se você quer entender um pouco mais o que a rede social pode fazer, como ela pode funcionar, a solidarização que ela proporcionou hoje e também até essas pistas e vídeos, últimas imagens dos atletas, jornalistas, equipe, comissão técnica, também a tripulação de bordo. Foi pelas redes sociais que elas se propagaram, né? Eu acho isso muito importante da gente dizer. E também pelas redes sociais algumas informações acabam chegando também, né? O Twitter sendo utilizado como fonte oficial da própria Chapecoense, o presidente da República, Michel Temer, também trazendo aí 3 dias de luto oficial aqui no Brasil, tudo pela rede social. Isso é importante também, né, cara? Importantíssimo. Então, se você quer entender um pouco mais sobre rede social, observe o que está acontecendo hoje com a Chapecoense, que você vai ter uma noção boa. A Chapecoense, inclusive, publicou um vídeo agora há pouco, em homenagem aos atletas, né, que a gente já sabe que perdemos, né? Então, um vídeo deles comemorando no vestiário, mostrando ali um dos últimos momentos de felicidade que eles passaram. Então, esse foi o papel da rede social hoje, nessa tragédia que a gente vivenciou. E mostrar, como bem lembrou Nolan mais cedo, como a vida é curta, como a gente não tem certeza do que vem a seguir, né? Eles estavam aqui pertinho da gente semana passada, disputando com o Palmeiras no Allianz Parque. Próximos, fisicamente, inclusive. Exato, a Record, para quem não conhece, né, fica aqui perto da Barra Funda, muito próximo ao Palmeiras. Eles estavam aqui do lado. E agora essa tragédia. E a gente percebe há poucas horas, eles postando vídeos pelas redes sociais, vitalidade, energia, condicionamento físico, atletas ali, né, presentes. Infelizmente, agora, essa tragédia, corpos ali ainda sendo resgatados, enfim, preocupação com o estado de saúde dos sobreviventes, que é grave, requer muitos cuidados. Olha como a vida muda num estalar de dedos. Momento brilhante para os atletas, né? Disputando uma final, para os jornalistas também. Quem que não quer cobrir, né, uma final de Copa Sul-Americana, viajando, trabalhando, mas feliz, é um momento realmente triste. Que a gente pode acontece. falar pelos colegas, né, Nolan? Se a gente virasse e falasse, olha, Calixto, quer ir cobrir essa final? Nolan, você não quer fazer essa final? Sim, claro. Que oportunidade maravilhosa, viajar junto com os atletas, conhecer um pouco mais da rotina deles. Um momento que poderia colocar Exato. o Brasil mais uma vez na história de uma competição esportiva, né? Afinal, um time muito pequeno, que não tinha lá o seu grande peso, mas que mostrou que com disciplina, realmente, e muita determinação, estava num caminho de muito progresso. Tava mesmo, mas pode ficar tranquila que essa força que a Chapecoense mostrou não vai ser perdida. Já vi muita gente compartilhando nas redes sociais, no Twitter inclusive, a defesa do Danilo que colocou o time na final. E falando assim, olha, não vai ser perdido, tá? Não é porque vocês não vão jogar que vocês não serão campeões. Provavelmente o Atlético Nacional deve dar esse título para eles, já sinalizou nesse sentido, né? Então, tomara que a gente tenha aí pelo menos esse legado fica, não precisa se preocupar. Legal, tá Calixto. ótimo, Calixto. Bom, provavelmente é o assunto que deve mexer aí com as redes pelas próximas horas, quem dirá pelos próximos dias. E a gente aguarda, então, o seu retorno com mais novidades e desdobramentos, infelizmente, dessa tragédia. Com certeza. Até amanhã, gente. É melhor até eu sair agora, porque eu tô ficando um pouco emocionado. Então, acho que não quero chorar no ar. Até amanhã, gente. Quem sabe com mais novidades, esclarecer um pouco mais o que aconteceu com esse pouso que não deu certo, né? Tão pertinho do aeroporto, né? 30 quilômetros. Muito próximo. Para quem já viajou de avião, é aquela parte que você enxerga a pista. Tá certo. Calixto, obrigado, viu? Até amanhã. Até amanhã. Bom, a gente segue aqui, então. Delfim Peixoto, um dos vice-presidentes da Confederação Brasileira de Futebol, estava no avião com a equipe da Chapecoense que caiu na madrugada dessa terça-feira. Nolan, ainda hoje a CBF vai enviar um avião para a Colômbia com representantes da entidade e alguns advogados, justamente para agilizar os procedimentos necessários. Esse avião deve decolar, então, em instantes, nos próximos minutos, já que estava previsto exatamente para esse horário do almoço, para a agilidade dos procedimentos nesse momento de muita consternação. Quanto mais rápido for isso, melhor, né? Para os familiares que querem ver lá o corpo da sua vítima, do seu familiar, enfim, quanto mais rápido, melhor. E olha, a mãe do jogador Ananias foi hospitalizada por 2 vezes na manhã dessa terça-feira, exatamente depois que soube da morte do filho por conta da queda desse avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia. Depois das 10 horas da manhã, a mãe de Ananias retornou à residência, onde foi amparada por parentes e amigos. Um tio do jogador
disse que os parentes esperam um comunicado oficial do clube para tratar com a esposa do atleta, que mora em Chapecó, com o filho do casal sobre o velório e também o sepultamento de Ananias. Momento de muita consternação e a todo momento as atualizações você acompanha aqui na cobertura especial da Record News. O link Record News edição especial aproveita para fazer uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Continue com a gente, até já.